Sou cega, disse a nadadora na Olimpíada. Todos duvidaram, mas ela mergulhou no impossível parte 1. O Estádio Aquático Olímpico de Paris estava em silêncio tenso quando Beatriz Almeida entrou na área de competição. 15.000 pessoas enchiam as arquibancadas. Câmeras de 150 países transmitiam ao vivo. Os melhores nadadores do mundo estavam ali para as eliminatórias dos 400 metros livres feminino, mas todos os olhos estavam fixos em Beatriz. Ela tinha 24 anos. Corpo esculpido por uma década de treinamento implacável, cabelo preto amarrado em coque apertado. Usava maiô da seleção brasileira, verde e amarelo que brilhavam sob as luzes potentes do estádio. E usava óculos escuros, dentro de um estádio aquático. Minutos antes de uma competição olímpica, o murmúrio começou imediatamente. Jornalistas cochichavam entre si. Comentaristas especulavam ao vivo. Competidoras de outros países olhavam com mistura de curiosidade e desdém. Na cabine de transmissão brasileira, o narrador esportivo Marcelo Ramos tentava manter profissionalismo, mas sua voz tremia ligeiramente. E ali está Beatriz Almeida, representando o Brasil nos 400 metros livres. Muita polêmica em torno dela nestes Jogos Olímpicos. Seu co-narrador, a ex-nadadora olímpica Paula Moreira, o interrompeu. Polêmica é eufemismo, Marcelo. O que estamos vendo é possivelmente a maior controvérsia na história da natação olímpica. A câmera fez zoom no rosto de Beatriz. Mesmo através dos óculos escuros, era possível ver tensão em sua mandíbula, determinação em sua postura. Na primeira fila das arquibancadas, sentado atrás do bloco de largada número 4 onde Beatriz competiria, estava seu treinador, Gabriel Santos. Tinha 42 anos, ex-nadador olímpico ele mesmo, cabelo grisalho nas têmporas, e aquela expressão que só décadas de esporte de alto rendimento podem criar. Mistura de esperança desesperada e medo paralisante. Ao lado dele estava Marina Almeida, mãe de Beatriz, 53 anos, mãos entrelaçadas tão apertadas que as articulações ficavam brancas, lágrimas já correndo por seu rosto antes mesmo da prova começar. E havia mais alguém. Um homem jovem, talvez 26 anos, sentado 3 cadeiras à direita de Gabriel. Ele não chorava. Apenas olhava para Beatriz com intensidade que beirava o físico, como se força de vontade pudesse ajudá-la a nadar mais rápido. Seu nome era Rafael Costa, e ele era a razão pela qual Beatriz estava ali. A juíza-chefe da prova, uma mulher francesa severa chamada Dominique Leclerc, aproximou-se de Beatriz com expressão preocupada. Ela falou em inglês, sua voz baixa, mas audível pelos microfones ambiente. Senhorita Almeida, preciso confirmar algo antes de permitir que compete. Os regulamentos são claros sobre equipamentos. Beatriz a interrompeu, sua voz saindo firme em inglês impecável. Meus óculos escuros não são equipamento competitivo. São necessidade médica. Tenho documentação aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional. Dominique hesitou. Sim, vi a documentação, mas preciso entender. Você vai nadar usando esses óculos? Eles não são hidrodinâmicos. Vão adicionar resistência significativa? Eu sei. Beatriz respondeu simplesmente. Mas então por que? Dominique começou. Porque sem eles, não posso ver absolutamente nada. Com eles, posso ver vultos, sombras, luz. O suficiente para saber onde estou na piscina. Sem eles, nadaria completamente às cegas. O silêncio que seguiu foi denso. Dominique olhou para os outros juízes. Então de volta para Beatriz. Senhorita Almeida, ela disse cuidadosamente. Seu diagnóstico oficial... Retinose pigmentar, Beatriz respondeu. E agora sua voz estava sendo captada pelos microfones principais, transmitida para milhões. Doença degenerativa da retina. Progressiva, irreversível. Comecei a perder visão aos 15 anos. Agora, aos 24, sou legalmente cega. O estádio explodiu em murmúrios. Câmeras corriam para capturar reações. A cabine de transmissão brasileira ficou momentaneamente em silêncio absoluto antes de Marcelo encontrar palavras. Senhoras e senhores, acho que estamos ouvindo pela primeira vez, oficialmente, confirmação de que Beatriz Almeida está competindo nas Olimpíadas sendo legalmente cega. Paula Moreira, a ex-nadadora, tinha lágrimas nos olhos. Isso é extraordinário. Natação de alta performance depende crucialmente de visão. Para viragens, para medir distância até a parede, para manter linha reta na raia. Fazer isso sendo cega é... impossível, Marcelo completou. Deveria ser impossível. Dominique verificava freneticamente papéis em sua prancheta.
Tecnicamente, Beatriz tinha toda a documentação necessária. O Comitê Olímpico aprovara sua participação. Não havia regra explícita contra competir com deficiência visual, desde que a atleta não usasse equipamento que desse vantagem injusta. E óculos escuros não hidrodinâmicos certamente não davam vantagem. Pelo contrário. Está bem, Dominique finalmente disse. Você está autorizada a competir, mas entende que não podemos fazer acomodações especiais? Sem sinais extras, sem ajuda de orientação além do toque nas costas regulamentado para viragens? Entendo, Beatriz respondeu. Não estou pedindo acomodações. Só estou pedindo chance de competir. As outras 7 nadadoras nas raias adjacentes observavam aquela troca com reações variadas. Algumas pareciam genuinamente impressionadas. Outras visivelmente céticas. Uma, a americana Jennifer Walsh, atual campeã mundial, revirou os olhos de forma que as câmeras captaram perfeitamente. Beatriz caminhou até seu bloco de largada. Cada passo era medido, calculado. Gabriel lhe dissera 1000 vezes. Conte os passos. Sempre os mesmos passos. Crie padrões que seu corpo conhece mesmo quando seus olhos falham. Ela subiu no bloco. As luzes do estádio refletiam na água da piscina, criando padrões de brilho que até ela, com visão mínima, conseguia perceber vagamente. Mas o que ela não podia ver eram as linhas das raias. Não podia ver a parede da piscina 50 metros à frente. Não podia ver os marcadores no fundo da piscina que nadadoras normais usavam para orientação. Tudo o que podia ver eram sombras, luz e escuridão. E mesmo isso, mal. O juiz de largada levantou o apito eletrônico. Nadadoras, as suas marcas. Beatriz assumiu posição. Dedos dos pés agarrando a borda do bloco. Corpo inclinado para a frente. Músculos tensos como molas prestes a disparar. Preparar. O silêncio no estádio era absoluto. 15.000 pessoas prendendo a respiração coletivamente. E então, o sinal. Bip! 8 corpos mergulharam simultaneamente. A água explodiu em espuma branca conforme elas entravam. Beatriz sentiu o impacto familiar da água. Temperatura perfeita. Exatamente 27 graus Celsius como regulamentação exigia. Ela sabia isso não porque viu o termômetro, mas porque seu corpo conhecia. Anos de treinamento criaram memória muscular tão profunda que não precisava de olhos. Ela executou o mergulho subaquático, pernas batendo em movimento de golfinho, corpo ondulando. Contou mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Aos 15 metros, regulamento obrigava que ela emergisse. Quebrou a superfície e começou o crawl. Braços girando em ritmo que ela praticara 1 milhão de vezes. Respiração de 3 tempos. Braçada, 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 respira. Braçada, 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 respira. Mas havia problema. Sem visão clara da linha preta no fundo da piscina que nadadoras usam para manter direção, Beatriz estava derivando. Não muito, mas visivelmente. Sua trajetória não era perfeitamente reta. Gabriel via das arquibancadas, suas mãos apertando tão forte os joelhos que as unhas deixavam marcas. Vem, Bia. Ele sussurrava. Você sabe onde está. Você sente a água. Marina chorava abertamente agora. Rafael estava inclinado tão para a frente que parecia prestes a pular na piscina. Aos 25 metros, Beatriz ajustou. Ela sentia diferença na turbulência da água. Quando se aproximava demais da corda que separava as raias, a água tinha textura diferente. Ela corrigiu o curso ligeiramente. Mas aqueles microajustes custavam. Cada correção era energia gasta. Energia que outras nadadoras não precisavam gastar porque podiam ver onde iam. 50 metros. Primeira viragem. Este era o momento crítico. A viragem subaquática era onde velocidade era ganha ou perdida. E requeria timing perfeito. Saber exatamente quando começar a virada para não bater na parede nem virar muito cedo. Nadadoras normais viam a linha T no fundo da piscina que indicava 5 metros até a parede. Beatriz não via nada. Ela contava braçadas. Na piscina olímpica de 50 metros, ela precisava de exatamente 42 braçadas para alcançar a parede. 40, 41, 42. Tocou a parede com mão estendida. Executou a cambalhota. Impulsionou com pernas contra a parede. Foi perfeita, tecnicamente perfeita. A multidão rugiu. Porque aquilo era humanamente impossível. Fazer viragem perfeita sendo cega era como... Não havia comparação. Era algo que não deveria ser possível. Marcelo Ramos gritava na cabine. Virada perfeita! Senhoras e senhores, Beatriz Almeida acabou de executar viragem perfeita sem conseguir ver a parede.
Como isso é possível? Paula respondia com voz embargada. Anos de treinamento, Marcelo. Anos de memorização exata de cada braçada, cada contagem. Ela transformou seu corpo em computador. Mas olhe, ela está em quinto lugar. A falta de visão está custando velocidade. Era verdade. Beatriz estava atrás. Não terrivelmente atrás, mas visivelmente. Jennifer Walsh, a americana, liderava por corpo completo. Segunda piscina de 50 metros. 100 metros completados. 300 a ir. Os braços de Beatriz queimavam. Não de fadiga ainda. Era muito cedo para isso. Mas de tensão. Ela estava nadando tensa demais. Precisa relaxar, ela pensava. Mas como relaxar quando cada centímetro importa e você não consegue ver onde vai? Ela ouvia vagamente a multidão gritando. Sons abafados pela água nos ouvidos e pela concentração absoluta. Mas sabia que estavam gritando. Sabia que milhões estavam assistindo. E sabia por quê. Porque 3 meses atrás, ninguém no mundo da natação sabia que Beatriz Almeida estava ficando cega. Ela escondera aquilo por 9 anos. Desde os 15 até os 24, escondera sua deficiência progressiva enquanto competia em níveis cada vez mais altos. Ganhou medalhas em Pan-Americanos. Quebrou recordes sul-americanos. Classificou-se para as Olimpíadas. Tudo enquanto sua visão desaparecia gradualmente. E ninguém sabia. Nem sua equipe, nem seus competidores, nem federação. Até 3 meses atrás, quando tudo veio à tona da pior forma possível. Flashback. 3 meses antes. O centro de treinamento da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em São Paulo estava inusualmente silencioso para uma tarde de sexta-feira. Normalmente estaria cheio de atletas aproveitando últimas horas antes do fim de semana. Mas naquele dia, apenas Beatriz estava na piscina. Tinha pedido especificamente horário privado para treinar. Gabriel estava sentado na beira da piscina com cronômetro, observando ela completar série de 200 metros. Ele anotava tempos meticulosamente como sempre fazia, mas estava preocupado. Beatriz havia sido estranha últimas semanas. Mais retraída, mais ansiosa. E seus tempos estavam inconsistentes de formas que não faziam sentido. Um dia, ela nadava como campeã mundial. No dia seguinte, era como se tivesse esquecido técnica básica. Ela completou mais uma série e emergiu na borda perto dele, ofegante. 2 minutos e 3 segundos, Gabriel anunciou. 3 segundos mais lento que sua média. Bia, o que está acontecendo? Beatriz tirou os óculos de natação. Seus olhos, castanhos escuros, sempre tão expressivos, pareciam distantes. Estou cansada, ela disse simplesmente. Besteira, Gabriel respondeu, mas com gentileza. Conheço você desde que tinha 15 anos. Sei quando está cansada e sei quando está mentindo. Isso é mentira. Beatriz ficou em silêncio por longo momento. Então, sem palavra, saiu da piscina e caminhou em direção aos vestiários. Gabriel a seguiu, preocupação crescendo. Bia, espera, fala comigo. O que está havendo? Ela parou, de costas para ele. Seus ombros tremiam ligeiramente. Gabriel, ela disse, voz mal audível. Preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Ele esperou, coração acelerando com pressentimento. Beatriz virou-se. E ele viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Estou ficando cega, ela sussurrou. Na verdade, já estou quase completamente cega. O mundo pareceu parar. Gabriel estava certo de que ouvira errado. O que você disse? Retinose pigmentar. Beatriz explicou, voz quebrando. Doença degenerativa. Comecei a perder visão periférica aos 15 anos. Pensei que era normal, só cansaço. Mas piorou, gradualmente. Ano após ano. Ela limpou lágrimas brutalmente com costas da mão. Fui a médicos em segredo. Fiz todos os exames. Não há cura. Não há tratamento que retarde significativamente. É progressiva. É irreversível. E agora? Agora só consigo ver diretamente à frente. E mesmo isso está embaçado. Minha visão periférica é 0. À noite, não vejo nada. Em ambientes escuros, sou completamente cega. Gabriel estava em choque. Processar aquelas palavras parecia impossível. 9 anos, ele finalmente conseguiu dizer. Você vem competindo em alto nível há 9 anos sabendo que está ficando cega? Não sabendo, Beatriz corrigiu amargamente. Negando. Escondendo. Mentindo para todos, inclusive para mim mesma. Gabriel sentou-se pesadamente num banco. Sua mente corria através de anos de treinamento, de competições, de momentos estranhos que agora faziam sentido. Às vezes que você batia na corda da raia, ele disse lentamente. Às vezes que sua viragem era perfeita e outras vezes terrivelmente errada.
A forma como você sempre pedia para nadar na raia 4, a do meio, onde luz é melhor. A forma como você memorizava o número exato de braçadas para cada distância. Tudo estratégias de compensação, Beatriz confirmou. Formas de esconder o que estava acontecendo. Gabriel olhou para ela. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em meses. E viu sinais que perdera. A forma como ela inclinava a cabeça de forma estranha às vezes. Como suas mãos tateavam ar ligeiramente ao se mover por lugares desconhecidos. Como ela sempre usava óculos escuros em ambientes fechados, dizendo que tinha sensibilidade à luz. Não era sensibilidade. Era a proteção dos poucos fios de visão que restavam. Bia, ele disse gentilmente. Por que você não contou? Poderíamos ter ajudado. Poderíamos ter adaptado treinos. E me transformado em caso de caridade? Ela o interrompeu, raiva súbita brilhando. Me transformado na nadadora corajosa com deficiência? Me tirado de competição séria porque não é seguro? Me forçado a me aposentar aos 24 anos quando ainda sou boa o suficiente para competir? Gabriel não tinha resposta, porque ela estava certa. Se a federação soubesse, provavelmente a teriam impedido de competir. As Olimpíadas são em 3 meses, Beatriz disse, voz mais calma, agora mas ainda intensa. Trabalhei toda a minha vida para isso. E não vou desistir. Não agora. Não quando estou tão perto. Mas Bia, vou competir. Ela o interrompeu com finalidade absoluta. Com ou sem seu apoio. Com ou sem apoio da federação. Vou para Paris. Vou nadar. E vou provar que ainda sou boa o suficiente. O silêncio que seguiu foi pesado com implicações. Finalmente Gabriel falou. Se você vai fazer isso, vai fazer certo. Não mais mentiras. Não mais esconder. Você vai oficializar sua condição médica com o Comitê Olímpico. Vai solicitar permissão oficial para competir. E vamos adaptar seu treinamento para maximizar suas chances. Beatriz olhou para ele com gratidão misturada com surpresa. Você vai me ajudar? Claro que vou, Gabriel respondeu. Você é a melhor nadadora que já treinei. E se diz que pode fazer isso? Acredito em você. Mas vamos fazer do jeito certo. Ela abraçou-o, chorando de alívio. Mas então, Gabriel lembrou-se de algo. Espera, você disse que trabalhou sua vida inteira para isso. Mas havia outra razão. Sempre houve. Rafael. Ao ouvir aquele nome, o corpo de Beatriz enrijeceu. Rafael Costa. O homem que estava sentado nas arquibancadas em Paris. O homem que olhava para Beatriz como se ela fosse seu mundo inteiro. E o homem que não sabia, ainda não sabia, toda a verdade. De volta à competição. Beatriz estava na terceira virada agora. 150 metros completados, 250 a ir. Ela estava em quarto lugar. Jennifer Walsh ainda liderava, mas a distância estava diminuindo, porque Beatriz não estava mais nadando tensa. Estava entrando em ritmo, encontrando aquela zona onde corpo opera em piloto automático e mente pode descansar. Na cabine de transmissão, Marcelo narrava freneticamente. E Beatriz está ganhando terreno. Olhem isso, senhoras e senhores. Ela está realmente competindo. Não é apenas participação simbólica. Ela está brigando por medalha. Paula acrescentava. É extraordinário, Marcelo. Seus tempos parciais de 50 metros estão ficando consistentemente mais rápidos. Ela está fazendo o que chamamos de negativo split. Segunda metade mais rápida que primeira. Isso requer controle imenso. Nas arquibancadas, Rafael estava de pé agora, incapaz de ficar sentado. Seus punhos estavam cerrados, todo o músculo de seu corpo tenso, como se ele mesmo estivesse nadando. Marina segurava a mão de Gabriel tão forte que ele tinha certeza de que ficaria com hematomas. Mas não se importava. Apenas observava sua atleta, sua aluna, fazer o impossível. Quarta virada. 200 metros completados. Metade da prova. E algo extraordinário estava acontecendo. Beatriz estava em segundo lugar agora. Ela ultrapassara 3 nadadoras. E estava ganhando terreno em Jennifer Walsh. O estádio inteiro estava de pé. O rugido era ensurdecedor. Brasil! 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 Mas Beatriz não ouvia. Estava completamente na zona. Não pensava. Só nadava. Braçada, braçada. Respira. Braçada, braçada. Respira. Seu corpo sabia exatamente o que fazer. Anos, décadas, de treinamento haviam esculpido memória muscular tão profunda que visão era quase irrelevante. Quase. Quinta virada. 250 metros. 150 a ir. E Beatriz cometeu erro. Ela mal calculou a distância até a parede. Apenas por centímetros, mas foi suficiente. Em vez de tocar com mão estendida em momento perfeito,
Ela teve que adicionar meia braçada extra. Perdeu momentum. Perdeu tempo. Caiu para terceiro lugar. Gabriel gritava das arquibancadas, mas ela não podia ouvir. Vem, Bia. Você ainda pode fazer isso. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal para não perder a parte final dessa história incrível. Sexta virada. 300 metros. Sem a ir. Beatriz estava lutando agora. Seus braços queimavam com ácido lático. Suas pernas pareciam chumbo. E pior, sua contagem de braçadas estava confusa. O erro na última virada desarranjara sua cadência mental. Mas então ela se lembrou. Lembrou-se de por que estava fazendo aquilo. Não era apenas pelas Olimpíadas. Não era apenas para provar que podia. Era por Rafael. Sempre fora por Rafael. Flashback. 10 anos antes. Beatriz tinha 14 anos quando conheceu Rafael pela primeira vez. Ele tinha 16 e era nadador também. Mas especialista em borboleta em vez de livre. Treinavam no mesmo clube em São Paulo, mas nunca haviam interagido muito. Ele era de equipe masculina, ela da feminina. Eles se viam, acenavam educadamente, nada mais. Até o dia em que tudo mudou. Era tarde da noite. Beatriz terminara treinamento há horas, mas voltara à piscina. Estava tendo um dos piores dias de sua vida. Acabara de descobrir diagnóstico de retinose pigmentar. O oftalmologista fora brutal em sua honestidade. Você vai ficar cega, não há cura. Não há tratamento efetivo, é questão de tempo. Ela sentara na beira da piscina vazia, chorando. Sua vida inteira era natação. E agora médico estava dizendo que ela teria que desistir? Que não podia continuar competindo porque sua visão desapareceria. Foi quando Rafael apareceu. Ele viera buscar algo que esquecera no vestiário, e vira Beatriz chorando. Ei, ele disse gentilmente, sentando-se ao lado dela. Você está bem? Ela tentou limpar lágrimas e fingir que estava bem. Mas ele não estava comprando aquilo. Quer falar sobre isso? Ele ofereceu. E por razão que não conseguia explicar, Beatriz contou. Contou tudo. O diagnóstico, o prognóstico, o medo, a raiva. Rafael ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por longo momento. Então disse algo que mudou tudo. Sabe o que eu acho? Acho que você deveria nadar ainda mais. Nadar enquanto pode. Nadar mais rápido, mais longe, melhor que nunca. Porque se você vai perder sua visão de qualquer jeito, por que não criar memórias visuais tão intensas que elas durem para sempre? Beatriz olhou para ele, surpresa. Não era conselho médico, não era prático. Era perfeito. E mais, Rafael continuou, sorrindo agora. Vou te ajudar. Vamos treinar juntos. E quando você não conseguir mais ver as linhas da piscina, eu serei seus olhos. Naquela noite, algo floresceu entre eles. Não apenas amizade. Algo mais profundo. Nos anos seguintes, Rafael cumpriu sua promessa. Eles treinavam juntos sempre que possível. Quando a visão periférica de Beatriz começou a falhar, ele nadava ao lado dela, gritando instruções. Você está derivando para a esquerda! Virada em 3 braçadas! Ele tornou-se não apenas seu melhor amigo, mas seu anjo da guarda, seu guia. E, eventualmente, seu amor. Eles nunca oficializaram. Nunca chamaram de namoro. Mas Rafael não namorava ninguém mais. E nem ela. Havia entendimento não dito entre eles. E então, 2 anos atrás, aconteceu algo que mudou tudo. Rafael estava competindo em campeonato sul-americano. Prova de 200 metros borboleta. Ele estava ganhando, muito à frente. Mas na última virada, algo deu errado. Ninguém viu exatamente o que. Talvez ele tivesse girado muito rápido. Talvez tivesse impulsionado em ângulo errado. Ele bateu. Cabeça contra a borda da piscina. Forte. Foi carregado para fora inconsciente. Diagnóstico: traumatismo craniano severo. Cirurgia de emergência para aliviar inchaço cerebral. Sobreviveu. Mas houve complicações. Dano cerebral resultou em perda parcial de coordenação motora. Sua perna esquerda não respondia adequadamente. Seu braço esquerdo tinha tremor persistente. Fim de sua carreira de natação. Fim de seus sonhos olímpicos. Beatriz ficou com ele durante toda a reabilitação. Meses de fisioterapia. Meses de frustração enquanto Rafael lutava para reaprender a andar normalmente. E foi durante aqueles meses que Beatriz fez promessa. Uma promessa que nunca disse em voz alta, mas que carregava em seu coração. Ela nadaria por ambos. Alcançaria Olimpíadas por ambos. Provaria que tragédias não têm que definir destinos. E quando ganhasse, quando não se, ela dedicaria vitória a ele. Ao homem que fora seus olhos, quando dela falharam. De volta à competição, 7ª virada. 350 metros.
50 metros restantes. Beatriz estava em terceiro lugar, mas a distância para segundo lugar era pequena. E mais importante, ela tinha energia reservada, porque enquanto outras nadadoras usavam tudo nas primeiras 300 metros, Gabriel ensinara a Beatriz estratégia diferente: conservar, guardar energia. Porque sem visão perfeita, ela não podia confiar em sprint final cego. Mas agora, naquele momento, ela teve clareza súbita. Não precisava ver. Seu corpo sabia exatamente onde estava. 42 braçadas até a parede. Ela acabara de fazer a virada. 42 braçadas até medalha, até vitória, até cumprir promessa. Ela acelerou. Seus braços giravam mais rápido. Suas pernas batiam com força que parecia impossível após 350 metros de natação. O estádio inteiro gritava. O som era físico, vibrando o ar. Ela ultrapassou a nadadora em segundo lugar, uma francesa chamada Amélie Dubois. Agora era apenas ela e Jennifer Walsh. A americana ainda liderava, mas a distância estava diminuindo. 20 metros até a parede. 15. 10. Vamos, Bia! Rafael gritava das arquibancadas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Marina estava hiperventilando. Gabriel estava batendo no corrimão tão forte que suas mãos ficavam vermelhas. 5 metros. Beatriz e Jennifer estavam lado a lado agora, cabeça a cabeça. Impossível dizer quem estava na frente. Beatriz fez sua última contagem. 40, 41, 42. Ela esticou o braço, tocou a parede. E o placar eletrônico explodiu em luzes. Primeiro, Beatriz Almeida, BRA, 403,21. Novo recorde olímpico. Segundo, Jennifer Walsh, USA, 403,23. Terceiro, Amélie Dubois, FRA, 403,89. Beatriz havia ganhado, por 2 centésimos de segundo, 2 centésimos. E quebrara o recorde olímpico no processo. O estádio explodiu. Não havia outra palavra para descrever. 15 mil pessoas gritando, chorando, pulando. Nas arquibancadas, Rafael estava soluçando. Marina havia desmaiado nos braços de Gabriel, superada pela emoção. E na piscina, Beatriz emergia, tirando os óculos escuros porque não precisava mais deles no momento. Ela olhou para o placar, mas não conseguia ver os números. Tudo que via eram luzes borradas. Jennifer Walsh nadou até ela, abraçando-a. Você ganhou, ela disse, voz embargada. Meu Deus, você realmente ganhou. Beatriz começou a chorar. Não lágrimas tristes, mas de alívio absoluto, de vindicação, de amor. Ela olhou para as arquibancadas, procurando Rafael mesmo sem conseguir vê-lo claramente. Mas não precisava. Sabia que ele estava lá. E fez gesto. Apontou para o coração. Depois apontou para onde sabia que ele estava sentado. Rafael entendeu. Sempre entendia. Aquela vitória não era só dela. Era deles. A área de imprensa após a prova parecia um campo de batalha controlado. Dezenas de jornalistas de todos os cantos do mundo se empurravam, microfones estendidos, câmeras disparando flashes que Beatriz mal conseguia perceber como explosões de luz branca. Ela estava sentada numa cadeira elevada, ainda usando o maiô de competição coberto por agasalho da delegação brasileira. Seus óculos escuros estavam de volta, protegendo os últimos fios de visão que lhe restavam das luzes intensas. Gabriel estava ao seu lado, mão protetora em seu ombro. Marina estava nos bastidores, ainda se recuperando do choque emocional. E Rafael? Rafael não conseguira autorização para entrar na área de imprensa. Mas Beatriz sabia que ele estava do outro lado daquelas portas, esperando. A primeira pergunta veio de um jornalista britânico. Senhorita Almeida, você acabou de quebrar o recorde olímpico dos 400 metros livres sendo legalmente cega. Como isso é possível? Beatriz respirou fundo antes de responder. 9 anos de prática. 9 anos aprendendo a compensar. Meu corpo memorizou cada braçada, cada virada, cada distância. Não nado com os olhos, nado com o coração. Uma jornalista americana levantou a mão. Mas você escondeu sua condição por quase uma década. Por quê? E como conseguiu enganar médicos, treinadores, competidores? A palavra enganar fez Beatriz estremecer. Não enganei. Ela respondeu, voz ganhando força. Compensei. Adaptei. Trabalhei o dobro de qualquer outro atleta, porque tinha que ser 2 vezes melhor para apenas competir no mesmo nível. E escondi porque sabia que se revelasse, me impediriam de fazer o que amo. Gabriel se inclinou para o microfone. Com a permissão da atleta, gostaria de acrescentar algo. Desde que Beatriz me contou sobre sua condição há 3 meses,
Trabalhamos com oftalmologistas esportivos, especialistas em deficiência visual e o próprio Comitê Olímpico Internacional. Tudo foi feito dentro das regras. Ela não teve nenhuma vantagem injusta. Pelo contrário, nadou com desvantagem significativa. E ainda assim venceu. Um jornalista francês perguntou: Senhorita Almeida, há rumores de que você fez isso por alguém, por um homem na plateia. Pode confirmar? Beatriz sentiu suas bochechas corarem. A próxima pergunta, por favor. Mas o jornalista insistiu. Rafael Costa, ex-nadador brasileiro cuja carreira terminou em acidente há 2 anos. Fontes dizem que vocês são muito próximos. Ele é a motivação por trás. A próxima pergunta. Gabriel interrompeu firmemente. A vida pessoal da atleta não é relevante para esta discussão. Mas Beatriz colocou a mão sobre a de Gabriel, silenciando-o gentilmente. Ela olhou na direção geral de onde a voz do jornalista viera, mesmo sem conseguir vê-lo claramente. Rafael é a razão pela qual estou aqui, ela disse, voz tremendo ligeiramente. Mas não da forma que vocês pensam. Ele não me forçou a nada. Não me pressionou. Ele simplesmente acreditou. Quando recebi meu diagnóstico aos 15 anos, quando médicos me disseram para desistir da natação, Rafael me disse para nadar mais forte, para criar memórias enquanto ainda podia. Ela fez pausa, limpando lágrimas que começavam a cair. E quando ele perdeu sua própria capacidade de nadar, quando seu sonho olímpico foi tirado dele, eu prometi que nadaria por nós dois, que chegaria aqui, que provaria que tragédias não definem quem somos. O silêncio na sala de imprensa era absoluto. Vários jornalistas tinham lágrimas nos olhos. Uma jornalista brasileira, voz embargada, perguntou: E agora? O que vem depois? Você vai continuar competindo? Beatriz sorriu tristemente. Não sei. Minha visão está piorando mais rápido agora. Estresse acelera a degeneração. Talvez essa tenha sido minha última prova. Talvez não. Mas se foi, que final, não? A coletiva continuou por mais 20 minutos. Mas eventualmente Gabriel a encerrou, dizendo que Beatriz precisava descansar. Quando saíram da sala de imprensa, Rafael estava esperando do outro lado das portas. Ele não disse nada, apenas abriu os braços. Beatriz correu para eles, abraçando-o com força que parecia querer fundir seus corpos num só. Você conseguiu, Rafael sussurrou em seu ouvido. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, ela corrigiu. Sempre foi nós. Eles ficaram assim por longo tempo, alheios às câmeras que ainda filmavam, alheios aos curiosos que observavam. Só existiam eles dois naquele momento. Mas então, uma voz os interrompeu. Senhorita Almeida? Beatriz se afastou de Rafael, virando-se para a voz. Era uma mulher. Pelo sotaque, americana. Sou doutora Catherine Reynolds, a mulher se apresentou. Sou oftalmologista e pesquisadora especializada em retinose pigmentar. Trabalho no Instituto Nacional de Saúde Ocular em Maryland. Posso falar com você em particular? Beatriz hesitou, mas Gabriel assentiu encorajadoramente. Vá. Eu e Rafael esperamos aqui. 5 minutos depois, Beatriz e a doutora Reynolds estavam numa sala de reunião privada. A médica era direta. Senhorita Almeida, acompanho sua carreira há anos. Não sabia sobre sua condição até hoje, mas retrospectivamente consigo ver os sinais. A forma como você se adaptou é extraordinária. Mas preciso ser honesta. Você está em estágio avançado. Muito avançado. Beatriz já sabia disso. Quanto tempo tenho? Até ficar completamente cega? É impossível dizer com certeza. Pode ser meses, pode ser anos. Mas baseado na progressão que observei em pacientes similares, eu diria não mais que 2 anos antes de perder completamente a visão central também. 2 anos. Beatriz absorveu aquilo. 2 anos de ver rostos, cores, luz. Mas, Dra. Reynolds continuou. Há algo que você deve saber. Há tratamento experimental. Terapia genética. Ainda em testes clínicos, mas os resultados iniciais são promissores. Não restaura a visão perdida, mas pode significativamente retardar, ou até parar progressão adicional. O coração de Beatriz acelerou. Está falando sério? Completamente. Mas há condições. O tratamento é intensivo. Requer pelo menos 6 meses de compromisso total. Viagens frequentes para Maryland. E... Ela hesitou. Não há garantias. Pode funcionar maravilhosamente. Pode não fazer nada. Pode até piorar a condição em alguns casos raros. E natação? Beatriz perguntou. Eu poderia continuar competindo? A doutora Reynolds balançou a cabeça. Durante o tratamento? Não. Você precisaria de repouso visual completo.
Nada de exposição a luzes intensas, estresse extremo, ou atividades que elevassem pressão intraocular. Natação de alto rendimento faria todas essas coisas. Beatriz sentiu seu estômago apertar. Então a escolha era continuar nadando enquanto podia, sabendo que ficaria completamente cega em no máximo 2 anos. Ou parar agora, fazer o tratamento, e talvez, apenas talvez, preservar alguma visão por mais tempo. Quanto tempo tenho para decidir? Ela perguntou. O ideal seria começar imediatamente. Quanto mais avançada a degeneração, menos efetivo o tratamento. Mas entendo que precisa de tempo para processar. Dou 1 semana. Quando Beatriz saiu da reunião, seu rosto devia estar pálido porque Rafael imediatamente perguntou o que havia acontecido. Ela contou tudo. O tratamento experimental, as condições, a escolha impossível. Rafael ficou em silêncio por longo momento. Então disse algo que a surpreendeu. Você deveria fazer o tratamento. O quê? Mas... Bia. Ele a interrompeu segurando suas mãos. Você já provou tudo o que precisava provar. Ganhou ouro olímpico. Quebraste recordes. Inspiraste milhões. E mais importante, você cumpriu sua promessa a mim. Uma promessa que nunca pedi que fizesse. Sua voz ficou intensa. Mas agora é hora de pensar em você. Em seu futuro. Em ter possibilidade de ver por mais tempo. De ver nossos filhos, se tivermos. De ver o mundo. Não jogue isso fora por mais algumas corridas. Beatriz chorava agora. Mas a natação é tudo que sou. Não, Rafael disse firmemente. Natação é o que você faz. Não é quem você é. Você é muito mais que isso. Gabriel, que ouvira a conversa, acrescentou sua opinião. Rafael está certo, Bia. Você já provou seu ponto. E honestamente, se seus tempos estão afetados pela progressão da doença, competir pode se tornar perigoso. O que acontece se você perder orientação completamente no meio de uma prova? Se bater na parede em velocidade total porque não consegue ver? Beatriz sabia que eles estavam certos. Logicamente sabia, mas emocionalmente. Posso pensar nisso? Ela perguntou. Só. Preciso de tempo. Eles concordaram. Nos dias seguintes, Beatriz tornou-se sensação global. Sua história estava em cada jornal, cada site de notícias, cada programa de televisão. A nadadora cega que conquistou o ouro era a manchete mais comum. Milhares de mensagens chegavam, de pessoas com deficiências que se sentiram inspiradas, de atletas agradecendo por mostrar que limitações podiam ser superadas, de pais de crianças com retinose pigmentar dizendo que Beatriz dera esperança. Mas havia também críticas. Alguns argumentavam que ela colocara outros nadadores em risco ao competir sem visão plena. Outros diziam que deveria ter revelado sua condição antes, que escondera informação relevante. Uma crítica em particular doeu. Veio de Jennifer Walsh, a americana que ficara em segundo lugar. Numa entrevista para a rede americana, Jennifer disse: respeito o que Beatriz fez. Realmente respeito. Mas me pergunto se foi justo. Se ela tivesse revelado sua condição antes, talvez outros nadadores tivessem se preparado diferentemente. Talvez eu tivesse nadado diferente se soubesse que estava competindo contra alguém com deficiência. Quando Beatriz viu aquela entrevista, algo quebrou dentro dela. Diferente como? Ela perguntou à tela de TV em seu quarto na Vila Olímpica. Teria nadado mais devagar por pena? Teria presumido vitória fácil? Isso é exatamente porque escondi. Rafael, que estava com ela, abraçou-a. Ignore. Ela está chateada por perder. Está procurando desculpas. Mas Beatriz não conseguia ignorar. Porque havia verdade ali. Ela escondera informação. Talvez não tecnicamente quebrasse regras, mas havia zona cinza ética. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, ou onde sabia que o teto estava, já que não conseguia realmente vê-lo no escuro, pensando em tudo. E tomou decisão. Na manhã seguinte, convocou sua própria coletiva de imprensa. Não oficial, apenas postagem em suas redes sociais que sabia que seria vista por milhões. Sentou-se na frente da câmera do celular de Rafael e começou a falar. Meu nome é Beatriz Almeida. Há 3 dias, ganhei medalha de ouro olímpica nos 400 metros livres, sendo legalmente cega. E há coisas que preciso dizer. Ela respirou fundo. Primeiro, as pessoas que dizem que escondi minha condição injustamente. Vocês estão certas. Deveria ter sido mais transparente. Mas estava com medo. Medo de ser impedida de competir. Medo de ser tratada diferente. Medo de perder a única coisa que me definia. Segundo, a Jennifer Walsh e qualquer outro competidor que sentiu que foi injusto. Sinto muito. Sinceramente sinto. Não foi minha intenção colocar ninguém em desvantagem.
Mas preciso que entendam, nado com desvantagem significativa. Cada prova é 1000 vezes mais difícil para mim que para qualquer um com visão normal. Então, se houve injustiça, foi contra mim, não a meu favor. Sua voz ganhou força. Terceiro, as pessoas com deficiências que me escreveram. Obrigada. Obrigada por compartilharem suas histórias. Obrigada por me lembrarem por que fiz isso. Não foi só por mim, foi por todos nós que somos ditos que não podemos, que não devemos tentar, que devemos aceitar limitações. E finalmente, ela fez pausa, lágrimas começando a cair. Aos meus pais, ao Gabriel, e especialmente ao Rafael. Obrigada por acreditarem em mim quando nem eu mesma acreditava, por serem meus olhos quando os meus falharam, por me amarem não apesar da minha deficiência, mas incluindo ela. Ela olhou diretamente para a câmera. Recebi oferta de tratamento experimental que pode preservar minha visão restante, mas requer que pare de nadar. E depois de muito pensar, decidi aceitar o tratamento. Rafael filmando ofegou. Ela não havia dito que tomara a decisão. Paris 2024 foi minha última competição, Beatriz continuou. E que forma de sair, não? Recorde olímpico, medalha de ouro. Provei tudo que precisava provar. Agora é hora de focar em preservar o que posso, de viver a vida além da piscina. Ela sorriu através das lágrimas. Mas as jovens atletas com deficiências assistindo isso. Não parem. Continuem lutando. Continuem nadando, correndo, pulando, competindo. Porque somos muito mais que nossas limitações. E o mundo precisa ver isso. O vídeo terminou. Rafael parou a gravação e imediatamente abraçou Beatriz. Você tem certeza? Ele perguntou. Sobre o tratamento? Sobre parar? Sim, ela respondeu. E pela primeira vez em meses, sentiu paz. Estou certa. O vídeo viralizou instantaneamente. Dentro de horas tinha 50 milhões de visualizações. Dentro de um dia, 100 milhões. A resposta foi esmagadoramente positiva. Jennifer Walsh inclusive postou seu próprio vídeo pedindo desculpas, dizendo que falara por frustração e que Beatriz merecia completamente sua vitória. Mas a resposta que mais significou para Beatriz veio de fonte inesperada. 3 dias após sua postagem, recebeu visita de uma menina de 12 anos chamada Laura. Ela tinha retinose pigmentar também, diagnosticada aos 8 anos. E era nadadora. Laura viera a Paris com seus pais especificamente para conhecer Beatriz. Quando entraram no quarto da Vila Olímpica onde Beatriz estava hospedada, a menina estava chorando. Você me salvou, Laura disse, correndo para abraçar Beatriz. Eu ia desistir da natação. Meus pais queriam que eu parasse porque era muito perigoso. Mas depois de ver você, depois de ver que é possível, eu não vou desistir. Vou continuar. Vou ser como você. Beatriz abraçou a menina, chorando também. Não, ela disse gentilmente. Não seja como eu. Seja melhor. Seja você mesma. E quando chegar às Olimpíadas, porque vai chegar, não esconda quem você é. Seja orgulhosamente você, deficiência e tudo. A mãe de Laura, também chorando, agradeceu a Beatriz repetidamente. Você não tem ideia do que fez. Não apenas por Laura, mas por tantas crianças como ela. Deu-lhes esperança. Depois que eles saíram, Beatriz voltou-se para Rafael. Valeu a pena, ela disse. Tudo, a dor, o medo, o esconder, o estresse, valeu a pena por aquele momento. Rafael concordou. E vai valer ainda mais pelos próximos momentos. Pelo tratamento, por potencialmente manter sua visão, por nossa vida juntos. Beatriz piscou. Nossa vida juntos? Rafael ajoelhou-se. Do bolso, tirou caixa pequena. Beatriz Almeida. Ele disse, voz tremendo. Você é a pessoa mais corajosa, mais determinada, mais extraordinária que já conheci. Você tem sido minha melhor amiga, minha inspiração, meu amor por 10 anos, e não quero passar nem mais um dia sem você sendo oficialmente minha. Ele abriu a caixa. Beatriz não conseguia ver o anel claramente, mas não precisava. Podia ver o amor no rosto dele, na voz dele. Quer se casar comigo? Rafael perguntou. Sim. Beatriz respondeu imediatamente. 1000 vezes sim. Eles se beijaram enquanto Gabriel, que aparentemente estava no corredor esperando aquele momento, entrava aplaudindo, seguido por Marina que gritava de alegria. Foi perfeito. Foi lindo. Foi o começo de um novo capítulo. Mas como Beatriz aprenderia nas semanas seguintes, finais felizes eram apenas o começo de jornadas mais difíceis. 2 semanas após as Olimpíadas, Beatriz estava em Maryland, no Instituto Nacional de Saúde Ocular, prestes a começar seu tratamento experimental. Rafael estava com ela, assim como Marina.
Gabriel havia voltado ao Brasil, mas ligava diariamente. A doutora Reynolds explicava o procedimento. Vamos injetar vírus geneticamente modificados diretamente em suas retinas. Esses vírus carregam genes que suas células retinais precisam, mas não estão produzindo devido à retinose pigmentar. Ela mostrou imagens que Beatriz não conseguia ver claramente. É delicado, é experimental. E como disse, há riscos. Mas se funcionar, pode estabilizar sua visão no nível atual por anos, talvez décadas. E se não funcionar? Beatriz perguntou. Então, pelo menos tentamos. A doutora Reynolds respondeu honestamente. Mas, baseado em seus exames, acho que há chance boa de sucesso. A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Até lá, Beatriz precisava fazer série de exames preparatórios. Foi durante um desses exames que algo inesperado foi descoberto. O técnico fazendo ultrassom ocular parou de repente, franzindo a testa. Chamou a doutora Reynolds. Elas sussurraram entre si, olhando para a tela que Beatriz não conseguia ver. O que foi? Beatriz perguntou, o coração acelerando com medo. Algo errado? A doutora Reynolds voltou-se para ela com expressão estranha. Não errado exatamente, mas encontramos algo. Algo que não estava nos seus exames anteriores. O quê? A massa em sua retina direita. Pequena, mas definitivamente lá. Precisa de biópsia para confirmar, mas parece com... Ela hesitou, escolhendo palavras cuidadosamente. Parece com melanoma ocular. Câncer. O mundo de Beatriz parou. Câncer. A palavra ecoava em sua mente como sino fúnebre. Rafael estava ao lado dela instantaneamente, segurando sua mão. Tem certeza? Ele perguntou à médica. Pode ser erro? Não posso ter certeza sem biópsia. A doutora Reynolds respondeu. Mas tenho 40 anos de experiência e já vi centenas desses. Reconheço um quando vejo. E se for? Beatriz perguntou, voz mal audível. E se for câncer? Então não podemos fazer o tratamento genético. Precisaríamos tratar o câncer primeiro. E dependendo do estágio, o tratamento pode incluir radiação que aceleraria a perda de visão. Ou no pior cenário, ela não precisou terminar. Todos sabiam. No pior cenário, teriam que remover o olho. A biópsia foi realizada no dia seguinte. A espera pelos resultados foi tortura. Beatriz, Rafael e Marina ficaram num hotel próximo ao hospital. Ninguém dormindo, ninguém comendo muito, apenas esperando. No terceiro dia, a doutora Reynolds ligou. Podem vir ao hospital? Tenho os resultados. Quando chegaram ao consultório dela, havia outra pessoa presente. Um oncologista chamado Dr. Michael Chen. A expressão nos rostos deles disse tudo antes que qualquer palavra fosse dita. É melanoma, a doutora Reynolds confirmou. Estágio 2. Ainda localizado, não metastatizou, mas está crescendo. O que isso significa? Marina perguntou, segurando a mão de Beatriz. O Dr. Chen assumiu. Significa que temos opções. Podemos fazer radiação direcionada. Braquiterapia. Pequenos discos radioativos implantados temporariamente próximos ao tumor. Alta taxa de sucesso para estágio 2. Mas... Beatriz detectou hesitação em sua voz. Mas a radiação vai acelerar significativamente a degeneração retinal que você já tem. Em vez de 2 anos até cegueira completa, provavelmente seria 6 meses. E o tratamento genético não seria mais opção depois. Qual a alternativa? Rafael perguntou. Enucleação, o Dr. Chen respondeu. Remoção do olho. Garantiria que o câncer não se espalhasse. E seu olho esquerdo não seria afetado. Você manteria a visão que tem nele, que já é limitada, mas ainda funcional. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Remover o olho. Perder completamente a visão do lado direito. Ficar com apenas o olho esquerdo que já mal funcionava. Quanto tempo tenho para decidir? Ela perguntou. Voz saindo surpreendentemente calma considerando o turbilhão interno. Não muito, Dr. Chen respondeu honestamente. O tumor está crescendo. Eu diria no máximo 2 semanas antes que precisemos agir de uma forma ou outra. Aquela noite no hotel, Beatriz sentou-se na varanda olhando para luzes da cidade, que eram apenas borrões coloridos para ela. Rafael estava dentro, dando-lhe espaço. Sua mente percorria tudo. Aos 15 anos, diagnóstico de retinose pigmentar. 9 anos escondendo, compensando, lutando. Medalha de ouro olímpica. Recorde mundial. E agora, aos 24 anos, câncer ocular. Era como se o universo estivesse determinado a tirar sua visão de todas as formas possíveis. Ela ouviu a porta da varanda abrir. Rafael saiu, colocando o cobertor sobre seus ombros. Está frio, ele disse, sentando-se ao lado dela.
Eles ficaram em silêncio por longo tempo. Então Beatriz falou. Lembra quando tínhamos 15 e 16 anos? Quando você disse para eu nadar mais forte, criar memórias enquanto ainda podia ver? Lembro. Rafael respondeu. Você estava certo. Beatriz continuou. Essas memórias, elas são tudo que vou ter, porque não importa o que eu escolha agora. Radiação ou cirurgia, vou perder minha visão. É só questão de quando e como. Então, o que você vai fazer? Rafael perguntou gentilmente. Beatriz virou-se para ele. Ela não conseguia ver seu rosto claramente, mas conhecia cada linha, cada expressão. Havia memorizado nos anos em que ainda podia ver. Vou tirar o olho, ela disse. Vou fazer a cirurgia. Rafael começou a protestar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Escuta, se faço radiação, perco visão em 6 meses de qualquer jeito. E durante esses 6 meses, vivo com medo de câncer se espalhar, de não funcionar. Mas se tiro o olho agora, acabo com o câncer definitivamente. E ainda tenho meu olho esquerdo, talvez por mais 1 ou 2 anos. Talvez mais se tiver sorte. Ela pegou as mãos dele. E nesses anos, posso fazer tudo o que ainda preciso fazer enquanto vejo. Posso te ver no altar quando nos casarmos. Posso ver rostos de nossos filhos quando nascerem. Posso ver o mundo um pouco mais antes que tudo fique escuro. Rafael chorava agora. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte. Beatriz disse também chorando. Estou apavorada. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando está apavorada. 2 dias depois, Beatriz estava na sala de cirurgia. A anestesia estava começando a fazer efeito. A doutora Reynolds e Dr. Chen estavam preparados. A última coisa que Beatriz viu com seu olho direito, antes da anestesia a levar, foi o rosto de Rafael através da janela da sala cirúrgica. Ele tinha a mão sobre o coração. Depois apontava para ela. Nosso sinal, ela pensou, sorrindo mesmo enquanto perdia a consciência. Sempre nosso sinal. A cirurgia durou 3 horas. Foi bem sucedida. O tumor foi completamente removido junto com o olho. Não havia sinais de metástase. Quando Beatriz acordou, havia bandagem grossa sobre o lado direito de seu rosto. Dor latejante pulsava através da anestesia, mas estava viva, e o câncer se fora. Marina estava ao lado da cama, segurando sua mão. Minha menina corajosa, ela sussurrava. Minha menina forte. Rafael estava do outro lado. Quando Beatriz virou a cabeça, cuidadosamente, porque cada movimento aumentava a dor, ela o viu. Viu com seu olho esquerdo, sua última janela para o mundo visual. Oi, ela disse, voz rouca da intubação. Oi, ele respondeu sorrindo através das lágrimas. Você ficou linda. Ela riu, depois gemeu porque rir doía. Mentiroso. Estou com metade do rosto enfaixado e provavelmente pareço monstro. Para mim, Rafael disse beijando sua testa, você é sempre a pessoa mais linda do mundo. A recuperação levou 6 semanas. Semanas de dor, de ajuste a ter visão apenas de um lado, de lidar com perda de percepção de profundidade. Mas Beatriz era lutadora. Sempre fora. Aprendeu a compensar, assim como aprendera a compensar para a retinose pigmentar. E quando finalmente removeram as bandagens e colocaram prótese ocular, feita para parecer idêntica ao seu olho verdadeiro, ela olhou no espelho. Com seu olho esquerdo, o único que ainda via, ela mal podia distinguir a diferença. A prótese era perfeita. Ninguém vai saber, a doutora Reynolds disse, a menos que você conte. Mas Beatriz sabia. E isso era o que importava. Cada vez que olhasse no espelho, veria lembrança do que perdera, do preço que pagara. 1 mês após a cirurgia, Beatriz e Rafael voltaram ao Brasil. Havia parada de campeão na chegada. Centenas de pessoas no aeroporto gritando seu nome, segurando cartazes. Bia, a nossa heroína! Você nos inspirou! Ouro olímpico! Ouro no coração! Beatriz usava óculos escuros, como sempre, mas agora não era apenas para proteger sua visão limitada. Era também para esconder a prótese. Não porque tivesse vergonha, mas porque não estava pronta para mais atenção mediática. Nos meses seguintes, vida começou a se normalizar. Beatriz e Rafael começaram a planejar o casamento. Ela fez palestras motivacionais, compartilhando sua história. Trabalhou com organizações de deficiência visual, ajudando outros a se adaptarem. E pela primeira vez em sua vida, não estava treinando. Não estava na piscina 6 horas por dia. Sua identidade inteira por quase 2 décadas havia sido nadadora. E agora era apenas Beatriz. Demorou para se ajustar. Havia dias onde sentia vazio imenso. Dias onde acordava às 5 da manhã por hábito
pronta para treinar. Antes de lembrar que não treinava mais, Gabriel visitava frequentemente. Ele havia assumido outros atletas, mas mantinha contato próximo. Um dia, 6 meses após sua cirurgia, ele chegou com proposta. Bia, ele disse, sentando-se na sala do apartamento que ela e Rafael agora compartilhavam. Tenho oferta para você. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos quer que você seja treinadora, especificamente para nadadores com deficiências. Beatriz piscou. Treinadora? Você tem experiência única, Gabriel explicou. Sabe como é competir com deficiência visual. Sabe como adaptar, como compensar. E depois da sua história se tornar pública, centenas de jovens com deficiências visuais começaram natação. Eles precisam de alguém que entenda. Alguém que tenha vivido isso. A ideia crescia em Beatriz. Treinadora. Ensinar outros. Passar seu conhecimento adiante. Eu faria isso, ela disse lentamente. Mas, Gabriel, minha própria visão está piorando. Eventualmente não vou conseguir ver bem o suficiente para observar técnica, para dar feedback visual. Então você vai se adaptar? Gabriel a interrompeu. Assim como sempre fez. Vai aprender a treinar através de descrições verbais, de feedback tátil. Vai ser pioneira em método completamente novo de treinamento. Porque é o que você faz, Bia. Você transforma limitações em inovações. Beatriz aceitou. 3 meses depois, estava na beira de uma piscina em São Paulo, observando, com seu único olho funcional, 8 crianças com vários graus de deficiência visual. A mais velha tinha 14 anos. Chamava-se Ana. Tinha retinose pigmentar, assim como Beatriz. A mais nova tinha 8 anos. Cega de nascença por glaucoma congênito. Beatriz olhou para aquelas crianças e viu-se. Viu medo, viu determinação, viu o potencial ilimitado que o mundo tentaria limitar. Bom, ela disse, voz ecoando na área da piscina. Meu nome é Beatriz Almeida. Sou medalhista de ouro olímpica. E sou legalmente cega. Assim como vocês. As crianças a olhavam com admiração misturada com ceticismo. Ana levantou a mão. Senhorita Almeida, é verdade que você nadou nas Olimpíadas sem conseguir ver? É verdade, Beatriz confirmou. E é verdade que foi muito, muito difícil. Mas também é verdade que foi possível. E se fiz, vocês podem fazer. Talvez não Olimpíadas. Talvez sim. Mas podem fazer o que amam. Podem nadar. Podem competir. Podem viver completamente. Ela passou as próximas 2 horas ensinando-lhes o que levara anos para aprender sozinha. Como contar braçadas. Como usar turbulência da água para orientação. Como memorizar distâncias tão perfeitamente que corpo sabia onde estava mesmo quando olhos não sabiam. E pela primeira vez desde que parara de competir, Beatriz sentiu propósito. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Aquela noite, disse a Rafael. Acho que finalmente entendi algo. O quê? Ele perguntou, abraçando-a no sofá. Meu ouro olímpico não foi minha maior conquista, ela disse. Foi apenas o começo. Minha verdadeira missão é isso. Ajudar outras pessoas como eu a verem que limitações são apenas isso. Limitações. Não definições. Rafael beijou seu topo da cabeça. Você sempre soube disso. Só precisava de tempo para perceber. Os meses viraram 1 ano, depois 2. A visão de Beatriz continuava piorando, mas mais lentamente que médicos previam. Seu olho esquerdo ainda funcionava, embora minimamente. Ela conseguia ver vultos. Conseguia distinguir luz de escuridão. Em dias bons, conseguia até reconhecer rostos se estivessem muito perto. E ela treinava. 8 crianças viraram 20. 20 viraram 50. Seu programa crescia. E algumas de suas atletas começaram a competir em nível nacional. Ana, a menina de 14 anos com retinose pigmentar, ganhou medalha de ouro em Campeonato Brasileiro Juvenil 2 anos após começar com Beatriz. Quando subiu no pódio, apontou para o coração, depois para onde Beatriz estava nas arquibancadas. Nosso sinal, Beatriz pensou, chorando de orgulho. O legado continua. 3 anos após as Olimpíadas, Beatriz e Rafael finalmente se casaram. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas família e amigos próximos. Beatriz usava vestido branco simples. Não usava óculos escuros. Pela primeira vez em anos, deixava todos verem seus olhos. Um real, embora quase sem visão. Um prótese, perfeito em aparência, mas vazio em função. Quando Rafael esperava no altar e Beatriz caminhava em direção a ele, guiada levemente por Marina, ela mal conseguia vê-lo, apenas vulto alto, forma que seu coração conhecia melhor que seus olhos jamais conheceram, mas não precisava ver.
Conhecia cada palavra dos votos que ele recitava. Podia ouvir amor em sua voz. Podia sentir em como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar as dela. Beatriz Almeida, Rafael disse quando chegou a hora de seus votos pessoais. Você tem sido minha melhor amiga por 13 anos. Meu amor por 10. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas escolha de continuar mesmo quando apavorado. Você me ensinou que limitações são apenas desculpas se permitimos que sejam. E você me ensinou que amor verdadeiro não precisa de olhos para ver. Sua voz quebrou. Então hoje, prometo ser seus olhos quando precisar. Seus braços quando estiver cansada. Sua força quando se sentir fraca. E seu parceiro em tudo, para sempre. Beatriz mal conseguia falar através das lágrimas. Mas quando chegou sua vez, as palavras fluíram. Rafael Costa, você me salvou quando tinha 15 anos e achava que minha vida havia acabado. Você me disse para nadar mais forte. E nadei. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E quando perdi meus sonhos, você perdeu os seus para estar ao meu lado. Ela apertou suas mãos. Hoje prometo amar você, não apenas com meu coração, mas com cada parte de mim. Prometo ver você, verdadeiramente ver você, mesmo quando meus olhos não puderem. Porque amor não vive nos olhos. Vive na alma. E minha alma reconheceu a sua no momento em que nos conhecemos. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, o beijo deles foi aplaudido por todos presentes. Gabriel gritava mais alto de todos. A recepção foi alegre, mas no meio da festa, Beatriz pediu um momento sozinha com Rafael. Eles saíram para o jardim do local. Estava à noite, mas havia luzes decorativas. Beatriz não conseguia ver as luzes claramente, mas podia sentir brilho quente. Preciso te dizer algo, ela disse, voz trêmula. Rafael imediatamente ficou preocupado. O que foi? Sua visão piorou? Não. Beatriz respondeu sorrindo. Bem, sim, está sempre piorando, mas não é isso. Estou grávida. O silêncio que seguiu pareceu durar eternidade. Então Rafael soltou grito de alegria, pegando Beatriz e girando-a. Sério? Estamos tendo um bebê? Estamos tendo um bebê. Beatriz confirmou, rindo e chorando simultaneamente. Rafael a colocou delicadamente de volta no chão. Então, sua expressão mudou para preocupação. Mas, espera, sua visão. Os médicos disseram que gravidez pode acelerar. Pode acelerar a degeneração, Beatriz completou. Eu sei. Hormônios e estresse físico podem fazer minha visão piorar mais rápido. Mas Rafael, não me importo. Este bebê, nossa família, é mais importante que conseguir ver por mais alguns meses. Tem certeza? Rafael perguntou. Porque se não está pronta, podemos esperar. Tenho 30 anos, Beatriz o interrompeu. E se esperarmos, talvez eu nunca veja nosso filho. Mas se tivermos agora, vou ver pelo menos algo. Vou ver seu rosto recém-nascido. Vou ver primeiros meses. E vou memorizar cada detalhe para quando não puder mais ver. Rafael abraçou-a apertado. Então vamos ter esse bebê. E vou descrever cada momento que você não puder ver. Vou ser seus olhos para sempre. A gravidez foi difícil. Como médicos previram, o estresse hormonal e físico acelerou a degeneração retinal de Beatriz. No 5º mês de gravidez, ela mal conseguia ver formas. No 7º mês, apenas luz e escuridão. No 8º mês, sua visão se foi completamente. Beatriz Almeida, aos 30 anos, estava completamente cega. O dia em que perdeu completamente a visão, ela estava sentada em casa. Rafael estava trabalhando. Marina visitava. Beatriz percebeu que algo estava diferente quando acordou. Normalmente, mesmo com visão mínima, conseguia perceber luz solar entrando pela janela do quarto. Hoje, nada. Apenas escuridão. Ela fechou os olhos, abriu novamente. Nada mudou. A escuridão era absoluta. Total. Mãe! Ela chamou, voz surpreendentemente calma. Mãe! A visão se foi. Marina entrou correndo no quarto. O quê? Como você sabe? Porque não vejo absolutamente nada, Beatriz respondeu. Nem luz, nem sombras, nada. É só vazio. Marina começou a chorar. Mas Beatriz não chorou. Havia preparado-se para aquilo momento durante 15 anos. Sabia que viria. E agora que estava aqui, sentiu quase alívio. Não mais deterioração gradual. Não mais cada dia um pouco pior. Acabou. Chegara ao destino final. Está tudo bem, mãe, Beatriz disse, abraçando Marina. Eu sabia que isso ia acontecer. E estou em paz. Quando Rafael chegou em casa e descobriu, ele não conseguiu manter compostura como Beatriz. Chorou amargamente, abraçando-a. Sinto muito, ele repetia.
Sinto tanto. Por quê? Beatriz perguntou confusa. Você não fez isso, a doença fez. Mas se não tivéssemos engravidado, então eu teria perdido a visão em 1 ou 2 anos de qualquer jeito. Beatriz o interrompeu. E não teríamos nosso bebê. Rafael, ouça. Não me arrependo de nada. Vi o suficiente. Memorizei o suficiente. E agora vou aprender a viver de forma nova. Ela colocou as mãos dele sobre sua barriga, onde o bebê chutava. E quando nosso filho nascer, vou conhecê-lo de outras formas. Através do toque, através do som, através do amor. Visão é apenas uma forma de ver, não é a única. Rafael beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Você é extraordinária. Você sabe disso? Não sou extraordinária, Beatriz respondeu. Só sou alguém que se recusou a deixar que limitações me definissem. E agora vou ensinar nosso filho a fazer o mesmo. 6 semanas depois, numa madrugada chuvosa de março, Beatriz entrou em trabalho de parto. Rafael a levou ao hospital, dirigindo mais rápido que deveria, segurando sua mão sempre que possível. O parto durou 14 horas. Foi doloroso, exaustivo, assustador, mas quando finalmente ouviram o choro, aquele primeiro choro forte e indignado de vida nova, tudo valeu a pena. É menino, a obstetra anunciou. Um menino saudável, perfeito. Eles o limparam, pesaram, mediram. Depois o colocaram nos braços de Beatriz. Ela não podia vê-lo, mas podia sentir seu peso quente. Podia sentir sua pele macia. Podia ouvir seus pequenos sons enquanto ele se acalmava contra seu peito. Como ele é? Ela perguntou a Rafael, voz embargada de emoção. Rafael, chorando abertamente, descreveu cada detalhe. Ele tem seu nariz, meu queixo, cabelo preto, um monte dele. Olhos. Ainda não abriu completamente, mas parecem castanhos. Tem suas mãos, dedos longos, perfeitos para a natação. Beatriz riu através das lágrimas. Ele não precisa ser nadador. Pode ser o que quiser. Eu sei, Rafael disse. Mas se quiser nadar, vai ter a melhor treinadora do mundo. Eles deram-lhe o nome de Lucas. Lucas Rafael Almeida Costa. Os primeiros meses com Lucas foram os mais difíceis e maravilhosos da vida de Beatriz. Aprender a cuidar de bebê sendo completamente cega era desafio imenso. Mas ela adaptou-se. Sempre adaptara-se. Organizou o quarto de Lucas com precisão militar. Cada item tinha lugar específico. Fraldas sempre na mesma gaveta. Roupas organizadas por tipo. Mamadeiras em ordem. Ela aprendeu a reconhecer cada choro diferente de Lucas. Fome tinha tom específico. Fralda suja, outro. Cansaço, outro ainda. Seu corpo aprendeu ritmos dele. Quando acordava, quando dormia, quando precisava de conforto. E Rafael descrevia tudo. Ele está sorrindo para você agora, Bia. Aquele sorriso desdentado enorme. Ele te ama tanto. Beatriz memorizava cada descrição, construindo imagem mental de seu filho através das palavras de Rafael. Quando Lucas tinha 6 meses, Beatriz voltou a treinar suas atletas. Foi difícil no início, gerenciar carreira e maternidade sendo cega. Mas ela tinha sistema de suporte incrível. Marina ajudava com Lucas. Rafael ajustara seu próprio trabalho para estar mais presente. E as próprias atletas de Beatriz a ajudavam. Ana, agora com 17 anos e uma das nadadoras mais promissoras do país, tornara-se quase segunda treinadora. Ela via o que Beatriz não podia e traduzia em palavras que Beatriz entendia. Marina está derivando para a esquerda na terceira raia, Ana reportaria. Lucas está batendo pernas muito alto, perdendo eficiência. E Beatriz, usando apenas voz e memória de como cada movimento deveria parecer, corrigia suas atletas. Desenvolveu método de treinamento completamente novo, baseado em descrição verbal detalhada, feedback tátil e compreensão profunda de biomecânica que transcendia a visão. Outros treinadores começaram a estudar seus métodos. Artigos acadêmicos foram escritos sobre o método Almeida de treinamento sem dependência visual. E suas atletas prosperavam. 3 anos após Beatriz perder completamente a visão, 2 de suas nadadoras classificaram-se para Jogos Paralímpicos. Ana ganhou bronze em Campeonato Mundial Juvenil. Mas o momento mais significativo veio quando Lucas tinha 3 anos. Beatriz estava na beira da piscina durante treino matinal quando ouviu voz pequena. Mamãe? Era Lucas. Rafael o trouxera para visitar. Oi, amor, Beatriz disse, sorrindo na direção da voz. O que você está fazendo aqui? Quero nadar, Lucas disse. Como você, como as meninas grandes. Beatriz sentiu o coração apertar. Parte dela queria que Lucas escolhesse qualquer coisa menos natação.
para evitar pressão de ser filho de medalhista olímpico. Mas outra parte, a parte que amava a natação mais que quase tudo, estava emocionada. Você quer nadar? Ela perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dele, ou onde acreditava que ele estava. Ela aprendera a estimar alturas por voz. Sim! Lucas respondeu entusiasticamente. Você me ensina? Beatriz estendeu os braços e Lucas correu para eles. Ela o abraçou, sentindo seu corpo pequeno e perfeito. Vou ensinar, ela prometeu. Mas não porque eu quero que você seja como eu, porque você quer. Está bem? Está bem. Lucas concordou sem realmente entender a distinção. Daquele dia em diante, Lucas passou horas na piscina. E Beatriz descobriu algo maravilhoso. Ensinar seu próprio filho era completamente diferente de ensinar outras atletas. Ela o guiava fisicamente através de cada movimento. Segurava suas mãos para mostrar ângulo correto do braço. Colocava mãos em seus ombros para ajustar postura. Não precisava de olhos para isso. Precisava apenas de toque, de conexão, de amor. E Lucas, mesmo aos 3 anos, mostrava talento natural. Ou talvez não fosse talento. Talvez fosse apenas que ele havia crescido ouvindo água, ouvindo instruções de natação, absorvendo o esporte através de osmose. Quando Lucas tinha 5 anos, Beatriz recebeu convite inesperado. O Comitê Olímpico Brasileiro queria que ela fosse treinadora assistente da equipe nacional para as próximas Olimpíadas. Não das atletas principais, mas de programa especial que estavam iniciando, integrando atletas com deficiências no sistema de treinamento regular. Era honra imensa, e também desafio imenso. Não sei se consigo, Beatriz admitiu a Rafael naquela noite. Viajar internacionalmente, gerenciar equipe inteira, tudo isso sendo cega, é muito. Você já faz coisas impossíveis todo dia. Rafael apontou. Isso seria só mais uma. Mas Lucas... Eu cuido de Lucas. Rafael a interrompeu. E ele vai entender. Vai ser orgulhoso de ter mãe que está mudando o esporte. Beatriz aceitou a posição. Nos 3 anos seguintes, ela trabalhou incansavelmente. Desenvolveu programas de treinamento. Mentorou jovens treinadores sobre como trabalhar com atletas com deficiências. E lentamente, metodicamente, mudou a cultura da natação brasileira. Quando as Olimpíadas de Los Angeles chegaram, 8 anos após seu próprio ouro em Paris, Beatriz estava lá. Não como competidora, mas como treinadora. E 2 de suas atletas estavam competindo. Ana, agora com 25 anos, classificara-se para os 400 metros livres. E uma jovem nadadora cega chamada Sofia estava competindo nos 100 metros costas. À noite da prova de Ana, Beatriz estava na área de treinadores. Não podia ver a piscina, não podia ver Ana nadando, mas podia ouvir. Podia ouvir o rugido da multidão, podia ouvir o splash da água, e podia ouvir Rafael, que estava nas arquibancadas, gritando através do telefone que mantinha na orelha. Ela está ganhando, Bia! Ana está na frente! 50 metros para ir! 40! 30! Beatriz estava de pé, mãos apertadas, corpo tenso. 20 metros! Ela ainda lidera. 10, 5... Vamos, Ana! Beatriz gritou, não se importando que estava numa área supostamente profissional. Ela ganhou! Rafael gritava no telefone. Bia! Ela ganhou o ouro! Ana ganhou o ouro olímpico! Beatriz soltou grito de alegria tão alto que todos na área de treinadores viraram para olhar. Mas ela não se importava. Ana havia feito. Sua atleta. Sua protegida. A menina de 14 anos com retinose pigmentar que aparecera em seu treino 8 anos atrás agora era campeã olímpica. Minutos depois, Ana correu para a área de treinadores, ainda pingando da piscina. Treinadora! Ela gritou, abraçando Beatriz com força que quase as derrubou. Você fez, Beatriz dizia, chorando e rindo simultaneamente. Você realmente fez. Não, Ana disse, afastando-se mais segurando os braços de Beatriz. Nós fizemos. Você me ensinou tudo. Você me mostrou que era possível. Este ouro é tanto seu quanto meu. Quando Ana subiu ao pódio, quando tocaram o hino nacional brasileiro, ela fez algo que chocou a todos. Depois de receber a medalha, ela a tirou do pescoço e desceu do pódio. Caminhou diretamente para onde Beatriz estava, na área de treinadores, não vendo nada, mas ouvindo tudo, e colocou a medalha no pescoço de Beatriz. Esta é sua. Ana disse alto o suficiente para os microfones captarem. Sem você, eu nunca teria chegado aqui. Obrigada, treinadora. Obrigada por me ensinar a ver além da cegueira. A multidão explodiu em aplausos.
Câmeras capturaram o momento. E aquela noite, a história de Beatriz e Ana foi manchete em todos os jornais esportivos do mundo. Da atleta à treinadora. O legado de Beatriz Almeida continua. Mas para Beatriz, o momento mais significativo veio depois. Quando voltou ao hotel, encontrou Lucas, agora com 8 anos, esperando com Rafael e Marina. Mamãe, Lucas disse correndo para ela. Você viu a Ana ganhar? A pergunta inocente fez todos os adultos ficarem em silêncio. Como explicar a uma criança de 8 anos que sua mãe não podia ver nada? Mas Beatriz apenas ajoelhou-se e abraçou Lucas. Não com meus olhos, ela disse, mas com meu coração. Eu vi através das palavras do seu pai. Eu vi através do som da multidão. Eu vi através do sentimento de orgulho que enche meu peito. Existem muitas formas de ver, Lucas. Os olhos são apenas uma delas. Lucas pensou sobre isso por um momento. Então disse algo profundo para a criança de 8 anos. Então você vê melhor que a maioria das pessoas. Porque você vê com o coração. Beatriz abraçou-o com mais força, chorando. Seu filho entendia. Apesar de tão jovem, ele entendia. 10 anos após perder completamente a visão, Beatriz estava em pé numa sala cheia de repórteres. Mas desta vez, não era coletiva de imprensa esportiva. Era lançamento de seu livro. Nadando no escuro. Memórias de ver além da visão. Tornara-se best-seller instantâneo. Era parte autobiografia, parte manual de como viver completamente com deficiência, parte carta de amor à natação e à vida. Beatriz não escrevera o livro sozinha. Tivera a ajuda de ghostwriter que transformara suas palavras faladas em texto. Mas cada palavra, cada história, cada lição era dela. O livro cobria tudo. Seu diagnóstico aos 15 anos. Anos de esconder sua condição. Olimpíadas de Paris. O câncer. A cegueira completa. Maternidade. Carreira como treinadora. Mas mais que isso, era sobre resiliência. Sobre se recusar a ser definida por limitações. Sobre encontrar formas novas de viver quando formas antigas não funcionam mais. As pessoas sempre me perguntam, Beatriz disse durante o lançamento, se eu tivesse escolha, se voltaria no tempo e mudaria algo. Se escolheria não ter retinose pigmentar, não ter câncer, não ficar cega. Ela fez pausa, deixando a pergunta pesar no ar. E minha resposta sempre surpreende as pessoas. Eu digo não. Não mudaria nada. Porque cada desafio, cada perda, cada momento de escuridão, me transformou em quem sou. Me ensinou empatia. Me ensinou força. Me ensinou que há 1000 formas de ver o mundo e que visão física é apenas uma delas. A audiência estava em silêncio completo, captando cada palavra. Minha cegueira não é tragédia, Beatriz continuou. É simplesmente minha realidade. E nessa realidade, encontrei propósito, amor, alegria e significado. Não apesar da cegueira, mas incluindo ela. Ela faz parte de quem sou. E estou em paz com isso. O livro vendeu milhões de cópias. Foi traduzido para 36 idiomas. Escolas o usavam em currículos. Terapeutas o recomendavam a pacientes lidando com perda. E mais importante, mudou conversas sobre deficiência. Pessoas começaram a ver deficiência não como tragédia, mas como diferença. Como outra forma de experimentar o mundo. Lucas tinha 13 anos agora. E era nadador sério. Não porque Beatriz o pressionava, ela nunca pressionou. Mas porque genuinamente amava o esporte. Ele treinava com Beatriz, claro. Mas também com outros treinadores. Beatriz insistia nisso. Não queria que ele dependesse apenas dela. Queria que tivesse perspectivas múltiplas, métodos variados. Mas os momentos mais especiais eram quando treinavam sozinhos. Apenas mãe e filho na piscina. Beatriz nadava menos agora. Seu corpo aos 40 anos não recuperava como aos 20. Mas ainda nadava. Ainda amava a sensação de água, de movimento, de liberdade. E às vezes, Lucas nadava ao seu lado, gritando instruções como Rafael fizera há tantos anos atrás. Mamãe, você está derivando para a direita, virada em 4 braçadas. Você está incrível! Beatriz sorria a cada instrução. O ciclo continuava. Ela fora guiada por Rafael. Agora era guiada por Lucas. Amor através de gerações, expressado através de água e palavras. Quando Lucas tinha 15 anos, algo extraordinário aconteceu. Ele classificou-se para Campeonato Mundial Juvenil. Era competição prestigiada em Budapeste. E Lucas, especializando-se em 200 metros medley, fizera tempos de qualificação. Beatriz, claro, foi como treinadora, mas também como mãe. A noite da prova final de Lucas, Beatriz estava mais nervosa que estivera em sua própria prova olímpica.
Ela estava na área de treinadores, incapaz de ver, apenas ouvindo através de fones onde Rafael, nas arquibancadas, narrava. Ele está na raia 5, Rafael dizia. Está focado. Pode ver nas expressões dele. Ele herdou sua determinação, Bia. O sinal soou. A prova começou. Rafael narrava cada segundo. Borboleta forte. Ele está em segundo lugar, virando para costas. Ultrapassou para primeiro. Bia. Ele está liderando. Beatriz estava de pé, mãos sobre o coração. Peito agora. Ele mantém a liderança. Última virada. 50 metros de livre para terminar. Vamos, Lucas! Beatriz gritava, não se importando que não era protocolo profissional. Ele está voando, Bia. 20 metros. 15. 10. Tocou. Ele ganhou. Lucas ganhou ouro no Campeonato Mundial Juvenil. Beatriz gritou de alegria, lágrimas escorrendo. Seu filho. Seu menino. Minutos depois, Lucas correu para ela, ainda molhado. Mas em vez de abraçá-la imediatamente, ele fez algo diferente. Pegou a mão dela e a guiou para a beira da piscina. Mamãe, ele disse. Tem algo que quero que você faça. O quê? Beatriz perguntou confusa. Nadar comigo. Agora. Uma volta de vitória. Juntos. Beatriz hesitou. Estava em roupas normais. Não era apropriado. Mas quando viu, sentiu, percebeu através de seu toque, a esperança em Lucas, não conseguiu recusar. Ela tirou os sapatos e pulou na piscina totalmente vestida. Lucas pulou ao lado. E então, mãe e filho nadaram juntos. Não rápido, não competitivo. Apenas movimento compartilhado através de água que ambos amavam. A multidão que ainda estava no estádio começou a aplaudir. Câmeras capturaram o momento. E aquela imagem, Beatriz totalmente vestida, nadando ao lado de seu filho campeão mundial, tornou-se icônica, porque representava algo profundo. Gerações conectadas através de esporte. Mãe cega ensinando filho que podia ver. E filho honrando mãe pela única forma que importava. Continuando o legado. Beatriz tinha 45 anos quando recebeu o telefonema que mudaria tudo novamente. Era da doutora Catherine Reynolds, a oftalmologista que a tratara anos atrás. Elas mantinham contato esporádico, mas aquela ligação era diferente. Urgente. Beatriz, a doutora Reynolds disse sem preâmbulos. Preciso que venha a Maryland imediatamente. Há algo que você precisa ver. Bem, algo que precisa saber sobre. O que aconteceu? Beatriz perguntou, coração acelerando. É sobre minha saúde? Não exatamente. É sobre... É complicado. Por favor, apenas venha. Traga Rafael. Isso vai interessar a ambos. 3 dias depois, Beatriz e Rafael estavam no consultório da doutora Reynolds. Lucas ficara no Brasil com Marina. Tinha competição importante aproximando-se. A médica não estava sozinha. Havia outra pessoa na sala. Um homem jovem, talvez 30 anos, que se apresentou como Dr. James King, neurocientista especializado em interface cérebro-computador. Senhorita Almeida, Dr. King começou. O que vou propor vai parecer ficção científica, mas garanto que é ciência real. Ciência muito, muito avançada. Beatriz sentou-se, Rafael segurando sua mão. Estou ouvindo. Nos últimos 10 anos, Dr. King explicou. Minha equipe tem desenvolvido implante neural que permite pessoas cegas verem novamente. Não da forma tradicional. Não através dos olhos, mas através de sinais elétricos diretos para o córtex visual do cérebro. Beatriz sentiu o coração disparar. Isso é possível? Não apenas possível, mas já testamos em 23 pacientes, Dr. King respondeu. Com taxa de sucesso de 87%. As pessoas não recuperam visão perfeita como tinham antes. Mas podem distinguir formas, rostos, movimentos. Podem navegar ambientes. Podem ler. Podem ver rostos de seus entes queridos. A sala girava ao redor de Beatriz. Rafael apertava sua mão tão forte que doía. Por quê? Beatriz perguntou, voz mal audível. Por que está me contando isso agora? Por que não há 10 anos quando perdi minha visão? Porque há 10 anos a tecnologia estava em estágio muito inicial. A doutora Reynolds explicou. A taxa de sucesso era menos de 50%. Os riscos eram significativos. Dano cerebral, convulsões, até morte. Não poderíamos em boa consciência recomendar para você. Mas agora, doutor, Kim continuou. A tecnologia amadureceu. É segura. É confiável. E você, especificamente, seria candidata ideal porque sua cegueira é retinal, não cerebral. Seu córtex visual está perfeitamente funcional.
Apenas não está recebendo input dos olhos. Nosso implante bypassa os olhos completamente. Beatriz não conseguia processar. Depois de 15 anos aceitando sua cegueira, fazendo as pazes com ela, construindo vida completa sem visão, agora lhe diziam que poderia ver novamente? E se funcionar? Ela perguntou cuidadosamente. Como seria? O que eu veria? Inicialmente, apenas formas básicas, Dr. Kim respondeu honestamente. Preto e branco. Baixa resolução. Mas com treinamento, o cérebro aprende a processar os sinais melhor. Dentro de 6 meses, a maioria dos pacientes pode reconhecer rostos, ler letras grandes, ver cores básicas. Mas nunca será a visão perfeita, a doutora Reynolds acrescentou. Não será como antes de ficar cega. Será diferente. Novo tipo de visão. Rafael estava chorando agora. Bia, você poderia ver Lucas. Poderia ver como ele cresceu. Poderia ver nosso lar. Mas Beatriz estava estranhamente calma. E os riscos? Ainda há riscos? Cirurgia cerebral sempre tem riscos. Dr. Kim admitiu. Infecção, sangramento, rejeição do implante. Mas nossa taxa de complicações graves é menos de 3%, e nenhuma morte em nossos últimos 50 procedimentos. Quanto tempo tenho para decidir? Beatriz perguntou. O implante seria ideal fazer nos próximos 6 meses, a doutora Reynolds respondeu. Depois disso, você começa a perder plasticidade neural. O cérebro esquece como processar informação visual. Quanto mais cedo, melhor. Beatriz pediu tempo para pensar. Eles concordaram, dando-lhe uma semana. Aquela noite no hotel, Beatriz e Rafael conversaram por horas. Você quer fazer isso? Rafael perguntou. Porque se quer, vou apoiar 100%, mas também está bem se não quiser. Você construiu vida incrível sem visão. Beatriz estava sentada na varanda, sentindo brisa da noite em seu rosto. Não sei o que quero, ela admitiu. Parte de mim está emocionada. Ver Lucas, ver você, ver o mundo novamente, mesmo que diferente. Mas outra parte... O quê? Rafael pressionou gentilmente. Outra parte tem medo, Beatriz confessou. Construí identidade inteira ao redor de ser cega. A nadadora cega. A treinadora cega. A mãe cega que superou tudo. Se voltar a ver, mesmo parcialmente, quem eu sou. Rafael sentou-se ao lado dela pegando suas mãos. Você é Beatriz. Com ou sem visão. Isso não muda quem você é no núcleo, mas muda como o mundo me vê. Beatriz argumentou. Minha história inteira é sobre superar cegueira, sobre provar que deficiência não define. Se de repente não sou mais cega, você ainda viveu 15 anos cega, Rafael apontou. Isso não desaparece. E pense, talvez sua nova história seja ainda mais poderosa. Sobre como tecnologia pode transformar vidas, sobre segundas chances, sobre nunca parar de evoluir. Beatriz passou 2 dias pensando. Conversou com Gabriel, com Marina, com suas atletas. Até ligou para Ana, que agora era treinadora também. A resposta de Ana a surpreendeu. Treinadora, vou ser honesta. Parte egoísta de mim não quer que você faça isso. Porque você é minha inspiração exatamente como é. Você me provou que cegueira não é limitação. Mas parte que te ama quer que você tenha essa chance. Porque você merece ver. Merece ter essa escolha. No 3º dia, Beatriz fez ligação para Lucas. Mãe, Lucas disse quando ela contou sobre o implante. Isso é incrível. Você poderia me ver jogar? Poderia, Lucas. Beatriz o interrompeu gentilmente. Preciso te perguntar algo, honestamente. Se eu não fizer isso, se escolher permanecer cega, isso mudaria como você me vê. Você ficaria desapontado. O silêncio na linha durou longos segundos. Então Lucas respondeu, voz cheia de emoção. Mãe, quando eu tinha 8 anos e você me ensinou pela primeira vez a nadar, percebi algo. Você não precisava de olhos para ser incrível. Você sentia a água de formas que ninguém mais sentia. Você entendia movimentos tão profundamente que visão seria quase distração. Ele fez pausa. Então não. Não ficaria desapontado se você não fizesse. Porque você já é perfeita como é. Mas também não ficaria desapontado se fizesse. Porque seja qual for sua escolha, você ainda é minha mãe. Minha heroína. A pessoa mais forte que conheço. Beatriz chorava abertamente agora. Quando você ficou tão sábio, Lucas riu. Aprendi com a melhor. Naquela noite, Beatriz tomou sua decisão. Ligou para a doutora Reynolds. Vou fazer, ela disse. Vou fazer o implante. 6 semanas depois, Beatriz estava na mesa cirúrgica. A cirurgia levaria 8 horas. Era complexa, delicada, arriscada. Rafael estava na sala de espera, incapaz de ficar parado.
Marina tinha vindo de Brasil. Lucas pedira para vir, mas Beatriz insistira que ficasse. Tinha competição importante, e ela não queria que ele perdesse por causa dela. Gabriel estava lá também, tendo voado de São Paulo. E, surpreendentemente, Ana e 2 outras de suas atletas haviam vindo para dar suporte. As 8 horas pareceram 80, mas finalmente, Dr. Kim emergiu da sala cirúrgica, ainda vestindo scrubs azuis, máscara abaixada. A cirurgia foi perfeita, ele anunciou sorrindo. O implante está no lugar. Todos os sinais vitais estáveis. Agora é questão de esperar que ela acorde e começar o processo de ativação. Beatriz acordou 6 horas depois. Sua cabeça estava enfaixada. Dor latejava através do crânio apesar dos analgésicos potentes. Mas estava viva. E a cirurgia fora bem-sucedida. Como você se sente? Rafael perguntou, segurando sua mão. Como se tivesse sido atropelada por caminhão, Beatriz respondeu tentando sorrir. Mas bem, acho. O implante está funcionando, a doutora Reynolds explicou. Mas ainda não ativamos. Precisamos esperar 2 semanas para inchaço cerebral diminuir. Depois faremos primeira ativação. Aquelas 2 semanas foram tortura. Beatriz estava tão perto de potencialmente ver novamente, mas tinha que esperar. Tinha que deixar seu cérebro curar. Lucas ligava todos os dias. Só mais alguns dias, mãe. Depois você vai me ver pela primeira vez desde que eu tinha 3 anos. Finalmente chegou o dia. Beatriz estava sentada numa sala especial no instituto, cercada por equipamento médico. Dr. Kim estava ao computador que controlaria o implante. A doutora Reynolds monitorava sinais vitais. Rafael segurava sua mão. Pronta? Dr. Kim perguntou. Beatriz respirou fundo. Pronta. Ok. Vou ativar o implante em nível muito baixo. Você pode não ver nada imediatamente. Ou pode ver explosões de luz. Ou formas estranhas. Tudo é normal. Não se assuste. Ele digitou comandos no computador. E de repente, Beatriz ofegou. Não era escuridão completa mais. Havia algo. Não era visão como ela se lembrava. Era mais como padrões de luz e sombra. Formas indefinidas. Borrões de diferentes tons de cinza. Eu vejo algo. Ela sussurrou, mal acreditando. Não é claro, mas eu vejo algo. A sala explodiu em aplausos contidos. Rafael estava chorando. Marina também. É normal que seja indefinido no início. Dr. Kim explicou, aumentando gradualmente o input. Seu cérebro precisa reaprender a processar informação visual. Vai melhorar. E melhorou. Ao longo das próximas horas, conforme Dr. Kim ajustava cuidadosamente o implante, a visão de Beatriz ficou progressivamente mais clara. Não era perfeita. Não era como suas memórias de visão antes da cegueira. Era diferente. Como ver o mundo através de câmera de baixa resolução. Preto, branco, tons de cinza. Sem detalhes finos. Mas era visão. Quero tentar algo, Beatriz disse depois de 2 horas de calibração. Rafael, pode ficar na minha frente? Rafael se moveu, posicionando-se diretamente à frente dela. Beatriz olhou. E pela primeira vez em 15 anos, viu o rosto de seu marido. Não perfeitamente. Não com cores vivas e detalhes nítidos de suas memórias, mas viu o formato de seu rosto, a sombra de seus olhos, o contorno de seu sorriso. Você está careca, ela disse, começando a rir através das lágrimas. Rafael riu também, passando a mão pela cabeça que de fato estava perdendo o cabelo. Sim, bem, 15 anos fazem isso com o homem. Beatriz continuou olhando, memorizando cada contorno, cada sombra. Você é lindo, ela disse. Sempre foi. E ainda é. Nos dias seguintes, a visão de Beatriz melhorou gradualmente. Seu cérebro estava reaprendendo. As formas ficavam mais definidas. Os contrastes mais claros. 1 semana após a ativação, cores começaram a aparecer. Primeiro apenas tons básicos, vermelho versus azul. Depois, mais nuances. 2 semanas após a ativação, Beatriz estava andando pelos corredores do instituto sem assistência. Podia ver o suficiente para navegar, evitar obstáculos, reconhecer pessoas próximas. Não era visão perfeita, nunca seria, mas era miraculosa considerando que ela estivera completamente cega por 15 anos. O momento que Beatriz mais esperava foi quando finalmente voltou ao Brasil e viu Lucas. Ele estava esperando no aeroporto. Beatriz o viu de longe. Um jovem alto, atlético, cabelo preto como o dela. Ele acenava freneticamente. Quando chegaram perto, Beatriz parou, apenas olhando, estudando cada parte de seu filho que não via desde que ele era pequeno. Você ficou tão alto, ela disse, voz embargada. Tão
Homem. Lucas abraçou-a. Eu cresci, mãe. Mas você ainda é você. Naquela noite, em casa, Beatriz passou horas apenas olhando. Olhando para seu lar que conhecia através de toque, mas nunca vira. Para fotos na parede que não sabia que existiam. Para o jardim que Rafael mantivera durante anos. É diferente do que imaginei, ela disse a Rafael. Mas lindo. Tudo é lindo. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. Mas readaptar-se ao mundo vidente foi mais difícil que Beatriz antecipara. Por 15 anos, ela navegara perfeitamente sem visão. Tinha sistemas, padrões, métodos que funcionavam. Agora, com visão parcial, esses sistemas eram interrompidos. Ela alcançava coisas confiando em visão, mas errando distância, porque percepção de profundidade não era perfeita. Tropeçava em coisas que viu, mas mal julgou localização. É frustrante, ela admitiu a Rafael 3 semanas após voltar. Pensava que visão facilitaria tudo, mas está quase tornando as coisas mais difíceis. Meu cérebro está confuso entre confiar na visão ou nos sistemas que desenvolvi sem ela. Vai levar tempo, Rafael a assegurou. Você está essencialmente reaprendendo a viver. De novo. E ele estava certo. Ao longo dos meses seguintes, Beatriz lentamente integrou sua nova visão com habilidades que desenvolvera sendo cega. Criou um novo equilíbrio. Mas houve momento transformador. 3 meses após receber o implante, Beatriz estava na beira da piscina observando suas atletas treinarem. E pela primeira vez em 15 anos, ela podia realmente vê-las nadar. Não perfeitamente. Não com claridade HD. Mas podia ver forma de seus corpos na água. Podia ver quando o braço não estava em ângulo certo. Podia ver quando perna batia muito alto. Ana, ela chamou. Sua voz ganhando tom que não usava há anos. Seu cotovelo esquerdo está caindo na fase de recuperação. Vejo daqui. Ana parou, nadando até a borda com expressão de choque. Treinadora, você consegue ver? Consigo ver. Beatriz confirmou sorrindo. E você precisa trabalhar naquele cotovelo. A notícia de que Beatriz podia ver novamente espalhou-se rapidamente. Mídia explodiu com a história. Milagre médico. Nadadora cega recebe visão através de implante neural. Mas nem toda a reação foi positiva. Algumas pessoas na comunidade de deficientes visuais sentiram-se traídas. Ela era nossa heroína, uma ativista escreveu em artigo opinativo. Provava que não precisávamos ser consertados, que éramos completos como somos. E agora ela escolheu consertar sua cegueira. Que mensagem isso envia? Beatriz leu essas críticas e sentiu peso no coração. Ligou para a conferência de imprensa para abordar diretamente. Entendo por que algumas pessoas se sentem assim, ela disse sentada diante de dezenas de câmeras. E quero ser absolutamente clara. Minha escolha de receber este implante não é declaração de que cegueira precisa ser consertada. Não é declaração de que deficiência é tragédia que deve ser eliminada. Ela fez pausa, escolhendo palavras cuidadosamente. 15 anos atrás, quando perdi completamente minha visão, tive que fazer as pazes com isso. Tive que aprender que eu era completa sem visão. E sou. Vivi vida plena, significativa, alegre sendo cega. Mas quando tecnologia me ofereceu possibilidade de ter alguma visão de volta, escolhi tentar. Não porque precisava ser consertada, mas porque curiosidade humana é querer experienciar o máximo possível. Se houvesse implante que me permitisse voar, eu tentaria também. Não porque caminhar é inadequado, mas porque voar seria nova experiência. Sua voz ficou mais intensa. Cada pessoa com deficiência deve ter direito de escolher. Algumas vão escolher tecnologia assistiva, outras não. Ambas escolhas são válidas, ambas são pessoais, e ninguém deve ser julgado por sua escolha. A conferência de imprensa ajudou. Muitas pessoas na comunidade de deficientes entenderam e apoiaram, mas alguns ainda criticavam. Ana veio visitá-la naquela noite. Treinadora, não liga para o que dizem. Você fez o que era certo para você. É isso que importa. Mas e se enviei mensagem errada? Beatriz perguntou. E se jovens com deficiências visuais agora sentem que precisam ser consertadas? Então você continua falando. Ana respondeu firmemente. Continua dizendo sua verdade, que você era completa cega, e é completa agora. A diferença é apenas diferença. Não melhoria, não conserto, só mudança. Lucas, agora com 18 anos e prestes a entrar em universidade com bolsa de natação, tinha perspectiva diferente. Mãe, ele disse. As pessoas que criticam estão com medo. Medo de que tecnologia como essa invalide suas experiências.
Mas você não invalida nada. Você expande possibilidades. Você mostra que há mais de um caminho. E isso é presente, não traição. Beatriz abraçou seu filho, maravilhando-se com quão maduro ele ficara. 2 anos após receber o implante, a visão de Beatriz estabilizara. Não melhoraria mais significativamente, mas também não pioraria. Ela tinha o que tinha, e decidiu fazer algo com isso. Criou Fundação. Fundação Ver Além não era só sobre promover tecnologia de implante neural. Era sobre oferecer escolhas. Fornecia informações sobre todas as opções, desde viver completamente sem visão assistiva até tecnologias mais avançadas. Financiava pesquisa, mas também financiava programas de treinamento para pessoas que escolhiam não usar tecnologia. Escolha informada, Beatriz explicava, requer informação sobre todas as opções. Nossa fundação garante que cada pessoa com deficiência visual saiba o que está disponível e possa escolher o que funciona para ela. A fundação teve sucesso imenso. E 3 anos após sua criação, algo extraordinário aconteceu. Lucas classificou-se para as Olimpíadas. Aos 21 anos, ele nadaria nos 200 metros medley em Jogos Olímpicos de Brisbane. Beatriz estava lá, claro, como mãe e como parte da equipe de treinadores brasileira. À noite da prova de Lucas, Beatriz estava nas arquibancadas pela primeira vez. Anteriormente, sempre ficava em área de treinadores onde não podia ver. Mas agora, com sua visão parcial, queria estar onde pudesse realmente assistir. Rafael estava ao lado dela, Marina ao outro, Gabriel estava perto. Quando Lucas entrou na área de competição, Beatriz o viu através de sua visão mecânica e imperfeita. Viu-o fazer alongamento, viu-o subir no bloco, viu-o assumir posição. E quando o sinal soou, viu-o mergulhar. Não via com claridade de espectador normal. Não via cada detalhe de sua técnica, mas via formas, movimento, progresso através da piscina. E pela primeira vez em décadas, Beatriz podia assistir natação como qualquer outro espectador. Não através de descrições de outros. Não através de som sozinho, mas através de seus próprios olhos, artificiais, imperfeitos, mas seus. Lucas nadou magnificamente. Cada transição entre estilos era fluida. Cada virada era explosiva. E quando tocou a parede em segundo lugar, medalha de prata olímpica, Beatriz estava de pé gritando tão alto que perdeu a voz. Lucas saiu da piscina e imediatamente olhou para as arquibancadas, procurando ela. Quando seus olhos se encontraram, seus olhos naturais, dela artificiais, ele fez o gesto, mão sobre coração. Depois, apontando para ela, Beatriz fez o mesmo de volta. Nosso sinal, ela pensou, através de gerações, através de tecnologia, através de tudo. Após a cerimônia de medalha, Lucas correu para as arquibancadas, violando o protocolo, mas não se importando. Ele abraçou Beatriz tão forte que quase a levantou do chão. Você me viu, ele disse chorando. Você realmente me viu nadar? Vi. Beatriz confirmou, também chorando, e foi a coisa mais linda que já vi. Naquela noite, houve celebração. Mas no meio da festa, Beatriz precisou de momento sozinha. Saiu para a varanda do hotel, olhando para as luzes da cidade. Rafael a encontrou lá minutos depois. No que está pensando? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Estou pensando, Beatriz disse, em como a vida é estranha e maravilhosa. Aos 15, pensei que minha vida havia acabado com o diagnóstico. Aos 24, pensei que acabara quando fiquei completamente cega. Mas não acabou. Só mudou. Ela virou-se em seus braços, olhando para seu rosto que ainda não via perfeitamente, mas via bem o suficiente. Nadei com cegueira até ouro olímpico. Vivi 15 anos sem visão e construí vida incrível. E agora tenho esta nova experiência de ver novamente, de forma diferente. Cada fase foi presente. Cada mudança foi oportunidade. Você é extraordinária, Rafael disse beijando sua testa. Não, Beatriz corrigiu. Sou apenas humana. Humana que se recusou a ser definida por limitações. Que continuou nadando mesmo quando todos disseram que era impossível. Que continuou vivendo mesmo quando a vida ficou escura. Ela olhou de volta para as luzes da cidade. E sabe o que descobri? Escuridão não é fim. É apenas diferente tipo de luz. Você só tem que aprender a ver de novas formas. 10 anos após receber o implante, Beatriz tinha 55 anos. Lucas estava casado agora, com 2 filhos. Gabriel havia se aposentado, mas ainda visitava regularmente. Ana dirigia o maior programa de natação para atletas com deficiências visuais no Brasil. E Beatriz continuava treinando. Continuava palestrando. Continuava contando sua história.
Mas havia um último sonho que ela nunca realizara. Um último círculo que precisava fechar. 50 metros estilo livre. A distância que nadara 1000 vezes em treino, centenas em competição. Mas nunca desde que perdera completamente a visão. Quero nadar novamente. Ela disse a Rafael numa manhã, competitivamente. Uma última vez. Rafael estava surpreso. Bia, você tem 55 anos. Seu corpo não é o que era aos 24. Eu sei, ela respondeu. Não estou tentando quebrar recordes. Não estou tentando provar que ainda sou atleta de elite. Só quero nadar. Competitivamente. Com minha nova visão. Ver a piscina enquanto nado. Fechar o círculo. Ela registrou-se para campeonato Master Nacional. Categoria 50 a 54 anos. 50 metros livres. Quando a história vazou, mídia enlouqueceu. Lenda olímpica retorna à competição aos 55. À noite da prova, a piscina estava mais lotada que qualquer campeonato Master deveria estar. Milhares vieram assistir. Não porque se importavam com tempos Master, mas porque queriam testemunhar história. Beatriz estava no bloco número 4. Sempre o número 4. Usava maiô de competição simples. Óculos de natação. Touca. E podia ver. Via a água azul brilhante da piscina. Via as raias marcadas. Via a parede 50 metros à frente. Tudo o que sonhara ver durante 15 anos de escuridão. O juiz levantou o apito. Nadadoras, as suas marcas. Beatriz assumiu posição. Dedos agarrando o bloco, coração batendo. Preparar. Ela pensou em tudo. Em 15 anos lutando contra a retinose pigmentar. Em Paris e ouro olímpico. Em câncer e perda de olho. Em 15 anos de completa escuridão. Em Lucas e Rafael e todos que apoiaram. E pensou em aquela menina de 15 anos que recebeu o diagnóstico devastador e foi dita para desistir de nadar. Olha onde estou agora, ela pensou. Ainda nadando. Ainda viva. Ainda aqui. Pepe! Ela mergulhou. A água a envolveu como abraço de velho amigo. E pela primeira vez em décadas, ela podia ver enquanto nadava. Via o fundo da piscina. Via as raias. Via a parede aproximando-se. Não nadava rápido. Não perto de seus tempos olímpicos. Mas nadava com alegria pura. Cada braçada era celebração. Cada respiração era gratidão. Cada movimento era prova de que havia superado o impossível não uma, mas várias vezes. 40 metros. 30. 20. 10. Ela tocou a parede e imediatamente olhou para o placar. 42 segundos. 10º lugar de 12 nadadoras. Mas não importava. Absolutamente não importava. Porque ela nadara. Vira. Vivera. Quando emergiu da piscina, a multidão estava de pé aplaudindo. Não aplausos educados. Ovação que durou 5 minutos completos. Lucas correu para ela, agora homem de 31 anos com próprias medalhas olímpicas. Ele a abraçou, chorando. Você fez, mãe. Fechou o círculo. Beatriz abraçou-o de volta. Não, ela disse. Não fechei. Abri novo. Sempre há novo círculo, nova aventura, nova forma de ver o mundo. Aquela noite houve entrevistas. Jornalistas querendo saber como ela se sentia. O que viria depois? Qual era a mensagem? Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Durante toda a minha vida, ela disse, enfrentei limitações. Retinose pigmentar, câncer, cegueira. E cada vez, o mundo me disse o que eu não podia fazer. Mas aprendi algo fundamental. Limitações são reais. Mas não são definições. São apenas parâmetros dentro dos quais encontramos formas criativas de viver. Ela olhou diretamente para a câmera. Para qualquer pessoa enfrentando limitação, física, mental, circunstancial, ouça isto. Você é mais que sua limitação. Muito mais. E há 1000 formas de nadar através da vida. Encontre a sua. E nade com tudo que tem. Epílogo. 5 anos depois. Beatriz tinha 60 anos quando escreveu o último capítulo de suas memórias. Nadando através da escuridão, continuação. Sentou-se em seu escritório, usando óculos especiais que aumentavam a capacidade de seu implante neural. Digitando em computador com fonte grande que podia ler. O livro cobria últimos 15 anos. O implante. A readaptação. Os desafios. Os triunfos. Mas mais importante, cobria lições sobre escolha, sobre identidade, sobre nunca parar de evoluir. Alguns dizem, ela escreveu no capítulo final, que minha história é sobre superar adversidades. Mas não é. É sobre abraçar mudança, sobre entender que somos seres fluidos, sempre evoluindo, sempre nos adaptando.
Nadei como vidente. Nadei como cega. Nadei novamente com visão artificial. E descobri que o ato de nadar, o movimento, a sensação, a liberdade, permanece o mesmo. Apenas a perspectiva muda. Então, para você, leitor, seja qual for sua jornada, não tenha medo de mudança. Não tenha medo de escuridão. E não tenha medo de luz quando ela vier. Cada fase é presente. Cada desafio é professor. E cada dia é oportunidade de nadar mais forte. Ela salvou o documento, fechou o laptop e então fez algo que fazia todo dia sem falhar. Foi à piscina. Aos 60 anos, não nadava competitivamente mais. Mas nadava por saúde, por alegria, por amor ao esporte que definira sua vida. Ela mergulhou na água, sentindo sensação familiar de suspensão sem peso. E começou a nadar. Braçada, braçada, respira. Através de sua visão artificial, via a piscina ao redor, mas fechou os olhos, lembrando-se de nadar na escuridão, de confiar em seu corpo, de se mover através da água sem ver. E percebeu. Não importava se olhos estavam abertos ou fechados, visão natural ou artificial, claro ou escuro. Ela sabia onde estava. Sempre soubera. Não porque podia ver, mas porque havia nadado aquela piscina 1000 vezes. Porque havia memorizado cada braçada. Porque havia transformado limitações em maestria. A água não julgava. A água apenas sustentava. E enquanto ela nadava, Beatriz Almeida, medalhista olímpica, mãe, treinadora, sobrevivente, pioneira, sorriu. Porque ao final, tudo o que importava era isto: continuar nadando. Não importa a escuridão. Não importa a luz. Apenas continuar. Sempre continuar. Se você ficou emocionado com essa história, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. E deixa nos comentários: qual foi o momento que mais te marcou nessa história? Foi quando Beatriz ganhou ouro sendo cega? Quando Lucas ganhou sua medalha? Ou quando ela nadou novamente aos 55 anos? A gente lê todos os comentários. Lembre-se, essa história é sobre muito mais que natação ou cegueira. É sobre resiliência humana. Sobre se recusar a ser definido por limitações. Sobre encontrar 1000 formas de ver o mundo quando a forma óbvia falha. Beatriz nadou através da escuridão. E encontrou luz não só em seus olhos, mas em seu espírito. Não porque foi especial ou extraordinária desde o nascimento, mas porque escolheu, todos os dias, continuar nadando. E essa escolha, essa determinação, essa recusa de desistir, isso está disponível para todos nós. Em nossas próprias piscinas, em nossas próprias escuridões, em nossas próprias vidas. Então, onde quer que você esteja, seja qual for sua limitação, lembre-se, você pode nadar através dela, pode encontrar formas novas de ver, pode transformar impossível em "eu fiz isso", assim como Beatriz fez, assim como você pode fazer. Até a próxima história.